noite! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. Essa semana diferente, um episódio extra, um a mais, um plus pra vocês. Então, se você tá seguindo a gente por esse canal, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, segue também. Toda semana tem episódios ou episódio novo, né? No geral é um por semana, mas tem semana aí que vocês vão ter mais de um, como hoje. Então, assim... Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse episódio extra. Nosso convidado de hoje, ele vamos dizer que ele é importado, ele não é daqui, ele é do Rio. Importado é ótimo. É igual, Sou importada do interior, sou importada lá do sul, tá vendo? É do Rio, mas a gente se conheceu assim no evento, graças a Nayara, que tava fazendo confusão numa fila, mentira. Depois a gente conta essa história. Porque a gente passa vergonha nos lugares, mas a gente traz história pra contar. E aí o pessoal fica animado, entendeu? E a gente vai bater um papo sobre ele com um assunto que é muito massa e de uma vertente da gastronomia que a gente não tinha... Eu acho que a gente não tinha se atentado muito, né? Então, mas ao longo do caminho vocês vão perceber. E o nosso convidado de hoje é o chefe Paulo Albuquerque. Olá, boa noite a todos, né? Boa noite, muito prazer, muito grande estar aqui com vocês, né? A gente que agradece. Esse convite assim meio que de última hora sim, e claro, aceita. ali na fila entregando um biscoito ou outro, né? E tudo, mas... Que bom que deu certo, né? Que bom, que bom. Mas eu tô bem feliz por poder compartilhar isso com vocês, né? E com a galera que está aí nos assistindo aí. Sobre esse assunto que, como você falou, é algo que a gente tem priorizado mais, né? Que é a alimentação dentro do esporte, né? Isso tem sido algo bem legal, esses assuntos do dia a dia aí. Então vamos começar assim. Vamos pedir, Paulo, conta a sua história, como você começou na gastronomia pra gente. A gente gosta de ter essa história, assim, legal, porque eu acho legal, inspirador, até pra quem tá assistindo. Sim. Porque Como tem a muita gastronomia gente... entrou na sua vida, né? Sim, sim, Tem sim. a gastronomia, ela é uma... Geralmente quem tá dentro dessa área tem alguma história de superação, de inspiração. Ah, com certeza. E aí a gente olha assim e fala, cara, que legal, sabe? Cozinha também transforma a vida, assim como o esporte. E se transforma. Assim como né? o esporte, isso né? É verdade, isso é verdade. E aí você tá vivendo meio que um pouco dos dois mundos aí. Um pouco dos dois. Eu, como foi falado, eu sou do Rio, né? Sou um cara que nasceu em comunidade, né? Ali no meio da criminalidade, da dificuldade do dia a dia. E tudo isso foi algo com que eu participei, né? Mas a gastronomia ela entrou na minha vida a partir dos 13 anos de idade, aonde antes de tudo isso eu fui um jovem que, como qualquer outro menino de periferia, sonhava em ser jogador de futebol, mas acabou que o mundo levou para outras vertentes, né? A periferia ela traz muito disso também, né? Dessa aliciar, né? Os jovens que estão ali. E eu fui um deles, né? Onde comecei a me envolver no mundo da criminalidade muito jovem, com 8 anos de idade, né? Eu comecei a roubar muito cedo dentro nos bairros ao redores. E isso fez com que aquele sonho de ser jogador de futebol fosse roubado pela criminalidade. Então, a minha avó, né? Que quem não tem uma avó que goste de cozinha, que passe isso à frente, é difícil. Comida afetiva, né? Comida afetiva, né? E as avós têm um papel tão importante nesse... Demais. Muitos chefes demais. vão contar a sua história. E geralmente, né? É. A minha avó cozinhava, a mãe, mas a avó tem um papel tão importante dentro das histórias, que é muito legal. Demais. E eu lembro que a minha avó, ela me apresentou a cozinha justamente com esse intuito. Porque eu morei mais com a minha avó do que com meus próprios pais. E a minha avó sempre dizia, olha, sai dessa vida, isso aí não é legal, né? Vamos aqui fazer outras coisas. E minha avó fazia o quê? Naquela época era Ana Maria Braga na TV Manchete, né? Então minha avó pegava cadernos e colocava em cima da mesa e falava, tá aqui, ó, anota as receitas para mim. Eu vou só te dizendo o que é que você tem que fazer. Então eu com 13 anos de idade, ele para 14 anos de idade, comecei a me envolver na gastronomia fazendo anotações de receitas. E minha avó ela tinha um ponto onde ela vendia salgados e outras coisas, e ela me colocou para ajudar a fazer massa de bolo, mexer uma panela, uma coisa ou outra. Então, eu fui aprendendo meio que convidado, assim, de uma forma onde eu não gostava muito naquela época, porque para mim era muito mais fácil estar na rua, correndo atrás de pipa, jogando bola, ou até mesmo fazendo outro tipo de coisa, mas a minha avó não. Vamos aqui. Então, ela me apresentou a cozinha, né? O meu avô também, né?
Eu sou neto, meu avô por parte de pai é português, a minha avó ela é capixaba, mas todos no Rio de Janeiro. Então, assim, a cozinha veio um pouco de fora, um pouco daqui de dentro do Brasil. Então, assim, se juntou e acabou com que minha avó era uma pessoa que cozinhava muito bem, né? Massa. E isso meio que cresceu no sangue, né? Então, eu fui crescendo ali, fui deixando um pouco a criminalidade de lado, fui deixando mais isso de lado de uma forma assim, aos poucos, mas conciliando cozinha, um pouco ali ainda envolvido com algumas coisas, mas a cozinha, ela fez o seu papel, essa gastronomia afetiva, né, fez o seu papel em em me mostrar que valia muito mais a pena ir para esse lado. Então, a minha avó, ela jogava ali na mesa as receitas, os papéis e dizia, tá aqui, olhe, veja. E ela fazia muita questão de juntar todos os netos na sua casa aos finais de semana e falar, hoje nós vamos fazer uma pizza, nós não vamos comprar. Hoje nós vamos fazer um pão, nós não vamos comprar. Então ela juntava a galera e falava, tá aqui. Tipo, botava todo mundo pra botar a mão na Isso, massa mesmo. Isso, justamente. Além de criar memórias incríveis, porque eu acho que a cozinha dentro de uma casa, se você for pensar, é o lugar que mais tem memórias, porque você vive muitos momentos dentro da cozinha. As maiores alegrias, elas são comemoradas dentro de uma cozinha. Todo mundo ao redor da mesa. Ao redor ali, da mesa. com a comida, né? Então, a gente gosta muito de falar sobre, de compartilhar essas histórias. Eu acho que muito pelo sentido da inspiração e porque outras pessoas que estão ouvindo olham e falam assim, cara, eu também tenho uma história assim, eu também vivi algo assim, eu também... Também posso, né? Sim, Até para sim. motivar mesmo outras pessoas. Sim, e a cozinha ela tem esse poder de mostrar que ela não é só para classe A, classe C ou classe B. Ela é a cozinha ela tem várias variações. Então, a minha avó ela sempre gostava de fazer com que a comida ela fosse mostrada como um todo e trabalhada como um todo daquilo que você tinha dentro de casa. Então, eu comecei a fazer alguns cursos ainda muito jovem, né? E me interessar ainda mais, trabalhar na área ainda mais, me envolver ainda mais. Então, isso fez com que eu, de uma vez por todas, resolvi falar assim, não, nada de futebol, nada de crime, meu negócio agora é a gastronomia. Então, eu digo muito isso dentro das minhas cozinhas. Assim, eu digo minhas cozinhas porque, além de prestar consultoria para outros lugares, eu também me ofereço para ajudar cozinhas onde as pessoas têm essa dificuldade, como eu falei com você, não, se precisar eu vou só pelo rolê, só pelo prazer de Foi, estar, você me disse. né? Então, Ajudando, de certa forma. e isso, ajudando, porque eu aprendi apanhando, mas não quer dizer que eu tenha que ensinar batendo. Então, tem muitas cozinhas que fazem isso, né? Tem. Algumas pessoas que dizem que não, o certo é assim, porque o cara tem que fazer assim, o cara Tem que sofrer, tem né? que sofrer. É. A gente trouxe uma psicóloga aqui em um episódio para falar sobre saúde mental, especificamente mais voltado para essa área da cozinha, que era um ponto que a gente queria discutir, que nem não tem muito a ver, mas isso aí que você tocou é real, porque tem muita gente que está numa posição de chefe de cozinha, mas que não tem nenhum preparo para Sim, estar sim. ali. Então, ele não sabe como liderar, ele não sabe como tratar as pessoas. E, a longo prazo, ele acaba afetando a vida daquela pessoa de uma forma negativa tão grande, que às vezes nem ele tem essa dimensão do estrago que ele é capaz de fazer. E eu falo isso, assim, por convicção, não por mim, mas por pessoas que trabalham comigo ao meu redor, que hoje tem muitos, eu diria, traços de coisas que foram tão ruins para aquelas pessoas Sim. que ficou aquela sequela e eles estão ali. Então, eu já até falei para ele já, um colega meu, ele simplesmente quer desistir da profissão. Ele assim, não, Traumatizou, né? traumatizou a um ponto que ele quer desistir da profissão. Mas foi uma pessoa específica que causou esse sentimento nele, entendeu? E é isso porque, na verdade, o que há é medo de líderes formarem novos líderes. Porque tem uma galera que tem chegado com essa sede, com essa fome, essa vontade de fazer gastronomia. E tem uma galera que parou no tempo, acha que a gastronomia é só aquilo ali. É muito mais do que isso, né? A gente conversava ali fora antes, falando sobre isso, um pouco. E a gente falava sobre essa questão de entendermos que a gastronomia ela vem muito mais do que simplesmente pôr panela em cima do fogão. E algumas pessoas não querem sequer fazer uma reciclagem. Aí pega essa Verdade. galera que está chegando agora, com esse gás todo, e tem medo, como nós falamos muito dentro de cozinha, de ser atropelados. De acharem que essa pessoa vai tomar o lugar. Então eu trago muito isso para mim.
E digo isso para as pessoas que compartilham cozinha comigo, e onde eu falo, olha, se quiser aprender, eu ensino e não é batendo. A gente vai compartilhar junto, a gente vai crescer junto. E isso tem dado muito certo. A gente paga alguns preços, claro, porque a gente sabe que a cozinha ela não é democrática, ela é uma questão de hierarquia, Sim. quando não se há um entendimento entre liberdade e amizade. Algumas pessoas não entendem que você pode ter um chefe amigo que vai compartilhar com você. As pessoas fazem com que tomam liberdades. Então, você tem que exercer essa questão de ser hierárquico. Não, eu sou o chefe e você vai ter que andar assim agora. Mas, quando essa questão do que eu quero praticar, que é a democracia dentro da cozinha, eu acabo pagando alguns preços. Que são pessoas que não fazem um trabalho legal, alguém que diz para você, não, isso não vai dar certo. Esse cara está fazendo assim. Não, eu acredito. Eu acredito que é assim, porque é o que eu vivi. Como foi falado também, essa questão da inclusão. A minha cozinha ela é muito inclusiva, porque eu vim de baixo, eu vim de uma comunidade onde todo bom cozinheiro, a gente sempre diz isso, que foi um pieiro um dia, ou foi alguém que estava ali só naquele setor de limpar a bancada, alguma coisa do tipo. Então, assim, ter esse espaço hoje dentro de cozinha para essa galera que não tem um estudo a mais em cozinhas grandes é um pouco difícil. Então, eu tenho hoje pessoas que passaram por mim e que hoje lideram empresas aí grandes no setor de hambúrguer, aonde quando chega um jovem que eu falei assim, rapaz, vamos comigo para o Rio que eu vou te treinar lá, você vai voltar um chapeiro e você vai ser o líder dessa cozinha aqui. Não, não dá certo. E quando eu cheguei lá, ele foi desacreditado pelo próprio dono da empresa. E o cara disse para mim, Paulo, tu tem razão, isso aí não vai dar certo não, irmão. Eu falei, vai porque eu vejo nele a vontade que eu também tive. Vamos deixar. E nós fizemos um treinamento ali de 20 dias lá na sede. Quando a gente veio abrir a filial de Fortaleza, eu falei, tá aí o cara. E hoje o cara ainda está lá. A empresa já tem 3 anos e é o chapeiro, é o cara da frente, é o cara que toma de conta. Porque foi alguém que foi incluído ali de uma forma onde ele soube... né? Mas se ninguém tivesse, se não tivesse ninguém que acreditasse, né? Até hoje estava... Justamente. A cozinha ela é isso, né? A cozinha ela tem também esses lados obscuros da galera não querer acreditar. Não querer achar que não vai dar certo, né? Logo de cara, não, o cara não sabe nem pegar numa faca, não, o cara não sabe nem... E não acham que não há esse espaço para ensinar. E eu acho que isso tem que se estender, sim, ao longo do tempo, né? De as pessoas poderem aprender um pouco mais e serem ensinadas no dia a dia. Todos nós aprendemos todos os dias, né? Verdade. Todos os dias nós estamos ali aprendendo e isso é algo que eu tenho tocado muito na tecla, assim, e cada vez mais, assim, graças a Deus tem dado certo por onde eu tenho passado, né? E até um ponto importante, dizer o seguinte, na época em que a gente fazia faculdade, e hoje a gente consegue acompanhar essa turma que está aqui. Por exemplo, a nova turma de gastronomia da Nassau, né? Que foi a faculdade a qual a gente se formou. Então, a gente tem um contato com a turma, a gente está sempre conversando, né? A gente tem um grupo da turma. Às vezes, toda semana, como a gente está gravando aqui, a gente vai, conversa com eles e visita as salas. E o que eu vejo é que tem gente... Eu acho que um pouco dessa mentalidade, assim, um pouco distorcida em relação a como funciona a profissão, vem um pouco dessa glamorização de realities, enfim, e dessa ideia distorcida também tipo, ser chefe de cozinha, sabe? Sem entender, de fato, o que é ser um chefe de cozinha. Então, na faculdade, quando a gente tem aula prática, a gente vai limpar fogão, a gente vai lavar a louça, a gente deixa tudo limpo, seca a louça, organiza. Porque a gente tem que aprender aqui como é que vai funcionar o mercado lá fora. Mas tem aluno que aqui dentro, a gente ainda vê isso, tipo, não lava a louça. Ah, não, mas eu já fiz a minha parte, eu cozinhei. Mas eu faço faculdade, não é para lavar louça. Tipo, Só que você não sabe que quando você estiver trabalhando, se você realmente quiser entrar no mercado de trabalho, não vai ser só a louça que você vai lavar. Com certeza. Você vai lavar bancada, você vai lavar chão, você vai lavar refrigerador. Então, limpar fogão, sim, você vai fazer muito. Fogão de menos, né? O fogão de menos e a caixa de esgoto, que tem na cozinha, que às vezes sobra pra gente. Mas isso é um ponto da profissão, vamos dizer assim, que não é tão tocado e que as pessoas, tem muita gente que, quando você fala, eu tava fazendo isso, você faz isso? Tipo, faço. Mas tu não é formada. Entendeu? Né? Mas por quê? E ter um diploma vai... Eu já disse várias vezes, ter um diploma não faz de mim diferente de ninguém.
ali dentro da cozinha somos todos iguais. A diferença é que talvez um tenha um pouco mais de conhecimento do que o outro. Mas, em termos práticos, não faz muita diferença, não. Na cozinha, para mim, o que pega muito é você realmente querer fazer. É Sim. ter sangue no olho. Sim. Querer aprender, né? Querer aprender. Porque se você também não quiser fazer, você vai passar a vida inteira ali fazendo a mesma coisa que você tá. Mas se você, tipo, botar a cara para bater e vou lá e faço, você vai conseguir desenrolar bacana. Mas você tem que ter muito sangue no olho para estar dentro de uma cozinha. Porque não é uma profissão fácil de se exercer. Porque você vai trabalhar sempre, finais de semana, feriados. Você não vai ter a vida que seus amigos têm. Seu final de semana é na semana. Todo mundo trabalhando e você de folga. Né? Por exemplo, a gente brinca que a gente quase nunca consegue se conciliar. Eu estava dizendo para ela hoje que a gente quase não consegue conversar, né? Só à noite, assim, à madrugada. Porque ela tem uma rotina de segunda a sábado, de manhã, domingo ela tá sempre de boa em casa. Eu não, minha folga é segunda-feira. Então, a minha semana é de terça a domingo. E, às vezes, todo feriado eu tô trabalhando. Então, ela tá de folga, eu digo, da onde, mulher? Eu trabalho, é feriado. Mas aí, às vezes, acontece de ter uma folga extra, alguma outra coisa. Glória a Deus por isso. Por isso que eu amo meu gerente. Isso é bom, isso é bom. Assim, a gente entender sobre isso. Eu lembro que o meu primeiro gerente, na minha primeira entrevista de emprego, assim, depois que eu comecei a fazer alguns cursos ainda e quando eu obtive ali uma formação, aí eu fui atrás de um emprego ainda, mas com essa concepção de que eu não era um chefe. Eu tinha me formado um gastrônomo e dali a começar uma vida à busca de ser um chefe de cozinha. Eu lembro que o meu primeiro emprego, o meu primeiro gerente disse assim, ó, esqueça finais de semana, esqueça feriados, esqueça datas comemorativas. Sensato ele. Mas eu lembro que eu estava tão... Assim, eu falei, pô, você esqueça meu nome, meu telefone, que eu tive aqui, eu vou para casa. Aí eu falei assim, e depois quando eu cheguei em casa, eu fiquei, puxa vida, cara, o cara me passou a realidade, eu fui extremamente grosseiro com ele, mas realmente é isso mesmo. E você passa a viver, porque foi algo que você falou, quando a gente sai desse âmbito de escolar, do que a gente termina, a gente sai com esse ego de, poxa, o papel tá aqui, é isso que eu vou apresentar. E assusta, né? Também você chegar no restaurante, aí ele fala, ó, esqueça feriado, Natal, tudo, né? E aí você, poxa, eu não vou ter mais um dia com a minha família e tal. Mas aí depois você vê que é aquilo que você realmente quer, Justamente. né? E o pior de tudo é quando você chega e você vê que é totalmente diferente a realidade do que você vivia dentro. Um fogão de inox, que é assim, automático, na faculdade, aquelas panelas que brilham perfeitamente. Oh, meu Deus. A coifa que não tem um pingo de óleo, nada. Aí quando você chega na cozinha dessa que você sabe que... Para que tem aqui uma garrafa com álcool e um pedaço de pau dentro? Para que serve isso, né? É o gavião. Justamente. Então, a pessoa fica... Onde é que acende? Eu falei, é aqui. Eu descobri o gavião quando eu entrei no trabalho. Porque na faculdade não tinha... não... Aqui era acendedor automático. Tá vendo só? Era acendedor automático. Aí eu vi como é que o negócio aqui para acender o fogão? Pega um gavião aí. Eu, gavião? Já não é gavião. Aí aquele negocinho ali. Aí tinha um tubinho de cano. Isso. PVC. De botar álcool dentro, aí palito de churrasco amarrado com perfex. Aí você deixa lá dentro, pronto, acende o fogo. Gente, um fósforo que não acaba nunca. E esse ainda é chique ainda, porque em outras cozinhas por aí é uma garrafa de vidro de cerveja, do que for, com o cabo que a galera tira do coador. Meu Deus. Aí aquele tem um cabo mais fino e coloca lá e fica usando. Então, assim... Isso é o legal da gente entender, porque a gente se descobre. A gente todo dia vai se descobrindo dentro da cozinha. Isso molda a gente, isso faz com que a gente fique cada vez mais assim, sabe? Mais atento a coisas simples. E esqueça um pouco daquilo que a gente viveu até dentro da sala de aula mesmo, no sentido de que, não, só posso fazer se tiver isso. Eu só posso fazer um meripoá se eu tiver um chinó aqui muito top para coar. Você fica meio engessado, né? Engessado. E quando você sai, você tem que se virar com o que tem, né? Justamente. E quando você não tem chinoá ou o chinoá tá quebrado? Aí te vira, né? Com alguma coisa. Meu filho, peneira e perfex. E muita criatividade. E é isso. E a cozinha, tipo assim, eu diria que nós somos os reis das gambiarras. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Cara, a gente faz gambiarra de tanta coisa. Meu amigo, a gente já... Vou dizer com o que a gente... O coador de café queimou. Tacaram fogo no coador de café aí. Sem querer, um dia foram fazer café da manhã e tacaram fogo no coador.
Cara, a gente tava coando café com Perfex dentro do Xinoá. Descolamos o Xinoá, Sim, enchemos de sim. Perfex ali e fizemos um coador improvisado. Porque todo mundo queria tomar o café, mas não Meu tinha Deus. como. Rapaz. E é isso, sabe? Galera é criativa, galera é criativa. Isso é muito legal. É você, de repente, ter que assar algo e não tem travessas de alumínio suficiente, ou algumas travessas que possam ir forno, e você olhar assim, rapaz, vai dentro dessas panelas mesmo que não tem cabo de madeira, cabo de plástico, vai e joga lá dentro e assa ali. Ou seja, há muita coisa ainda que precisa ser descoberta, assim, por essa galera, né? Fica até aqui a dica para vocês de que fora da sala de aula vocês vão entender o que é chamada cozinha de guerra. É outro porque mundo. é outro mundo, é essa realidade que nós vivemos, né? Que por muitos empresários que ainda têm um pensamento, eu falo até que isso é uma economia burra, no sentido de não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, não vou comprar certas coisas, mas não entendem que certos utensílios, certos materiais nos ajudam até a ter uma qualidade de produto melhor lá no final. E otimização de tempo também, claro. porque cozinha trabalha muito com tempo. Dependendo do que você for fazer, por exemplo, restaurante, você trabalha muito com tempo, porque 30 minutos para um cliente no salão é muita coisa. Você não quer ficar 30 minutos esperando uma comida. Você já começa a ficar irritado, chama um garçom, ei, vem cá, cadê? Por que tá demorando? O que tá acontecendo? Verdade. Né? E aí e é uma reação meio que instintiva de todo mundo. Até você mesmo, quando você vai num restaurante como lado, cliente, né? Às vezes já aconteceu comigo. Poxa, sei lá, foram matar o boi, que até agora essa carne não veio. O que foi que aconteceu? É isso Aí, mesmo. mas hoje eu faço um exercício muito contrário em relação a isso. Então, como eu entendo essa realidade, tipo, cara, eu sou da cozinha, então eu não posso ter esse mesmo comportamento. Então, se tá atrasando é porque deve ter acontecido alguma coisa. Sim. Então, eu vou tentando trabalhar minha mentalidade para isso, para que aquela demora, aquela situação não me estresse. Porque, naturalmente, a gente fica, pô, tá demorando, não sei mas o quê, essa é a né? questão, se pôr no lugar do outro, né? Que também é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Aprender a se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. Que não é fácil. E esse estresse, ele também é gerado dentro da cozinha. Porque nós ficamos lá nessa pressão de soltar um pedido, marcha e sai, e a galera fica ali naquela correria, cadê e não vem, e você fica naquela pressão. E acaba que, porque às vezes os garçons chegam e ficam ali cobrando, e o chefe não quer embarrear a boqueta, e fica cobrando a nós que estamos nas praças, de uma certa forma. E nós acabamos ali muitas vezes também até nos atrapalhando de certa forma, ou querendo fazer algo ali muito acelerado e não sai talvez da forma com que é. Eu lembro que eu tinha 23 anos na época, né? E isso já faz alguns anos atrás, e eu estava numa chapa trabalhando sob pressão e de repente eu só lembro de eu ter apagado. De repente apaguei, acordei no hospital e eu lembro que a médica disse para mim que eu tive uma arritmia cardíaca muito forte e eu tive um princípio de infarto. Nossa, passei um tempo usando um holter, tomando uma medicação para o coração e tudo. E isso tudo fez com que eu parasse depois para pensar um pouco sobre essa questão de processos até dentro da cozinha. Eu peguei a minha experiência de entender de que nós trazemos para nós também esse clima, né, de sobrecarga, né? Isso é a palavra, né? E ficamos ali e eu falei, não, chega. Então, o que eu pratico hoje, a ideia é, a gente chega dentro de uma cozinha, a gente troca uma ideia, realmente tá tudo bem, mas é um tudo bem sincero. Tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo? Tá legal para trabalhar hoje? Como é que você tá? Vamos conversar? Não, tô bem. E a gente tenta não praticar esse processo de pressão, porque isso acaba com que algumas pessoas não sabem lidar com isso. Eu digo muito para as pessoas que às vezes perguntam como é uma cozinha, eu digo, cara, quando você vê um cara sentado num balde de manteiga no canto da cozinha, ou ele está comendo ou ele está chorando, irmão. Então deixa ele lá. É o momento dele desopilar. Eu já fiz muito isso. Eu trabalhava com uma empresa onde era 300 pessoas no final de semana e aquela correria. E nessa época a boqueta ali, eu era responsável pela praça de sobremesas, aquela correria e vai. E eu falava, não dá.
Aí eu sentava no balde de manteiga e ficava ali um pouco e botava a mente num lugar, falava, não, chega. Nunca sentei no balde de manteiga. Que bom, Que né? bom, né? Então você não chegou nesse nível. Não. É porque não tem balde sobrando lá na cozinha pra sentar. Já Não tá tem. ocupado, né? Já tá ocupado. Não, mas eu vou atrás do meu balde. Inclusive, ó, tava pedindo pra reivindicação de um balde lá na cozinha, num cantinho da parede pra... Separa Não, o balde dela. Mas já teve muitos momentos, dias de eu chegar, assim... Que, por exemplo, eu tento ser bem humorada e alegre todos os dias, porque eu realmente gosto de estar dentro de uma cozinha. Eu já ouvi muita gente falando assim, liberou a gente pra ir embora. E eu fico um pouco mais. Vai pra casa. Eu digo, vou já, pra que essa pressa? Tô de boa, cara, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Eu gosto de ficar observando, às vezes eu vou ali e fico olhando o salão pra ver aquela dança que fica acontecendo, a rotatividade, os garçons e tal. E aí, a galera sabe quando eu tô bem, que eu chego alegre, dou bom dia, converso com todo mundo, e sabem quando eu não tô legal, porque eu fico calada. O estranho é eu estar calada. Aí a pessoa fala assim, vixe, aconteceu alguma coisa, tá muito calada, isso não é assim. O que foi que aconteceu? Não, tô de boa. Não tá não, que você tá muito calada. E já teve dia de eu chegar lá no trabalho e o meu chefe olhar pra mim assim, tudo bem? Eu falar, tudo. Ele, não tá tudo bem, não. Eu digo, não, tá tudo bem, sim. Vamos aqui. Aí, quer chorar? Pode sentar aí e chorar, vai. Tá vendo? Só não é no balde de manteiga, mas pode chorar tem também. a salinha ali. Sente aí, pode chorar. Não quero chorar, não. Eu digo, por favor, fique à vontade. Não, eu quero chorar, É porque essa é a entendeu? E aí realidade. você tá chorando. Aí ele, tipo, vai, bote pra fora, fique aí à vontade. Não, tô de boa, vai lá. Aí você terminou, aí ele conversa com você. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um chefe hoje que... Ele é muito gente boa, cara. É um cara, assim, que me inspira em muitos pontos. E que a gente consegue ter essa relação de parceria, de amizade mesmo. A gente Sim. brinca. E tem mesmo às vezes, quando tem dia que ele chega, ele fala, tudo bem? Eu digo, ih, chefe, hoje é o senhor que não tá bem. Vamos ali, vamos. Quer chorar? Então, você cria essa brincadeira com ele. Eu acho que a nossa cozinha, tipo, a minha, né? Eu falo por mim, eu tenho uma relação muito boa com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, com os gerentes, tanto da cozinha como do salão. E eu acho isso muito importante dentro de um trabalho onde você passa mais tempo ali do que na sua casa. Eu convivo muito mais com eles do que com a minha família. Às vezes eu fico dias sem ver minha família. Porque eu chego tarde, não estão em casa quando eu chego, eu estou dormindo. Quando eu saio para trabalhar, eles estão dormindo de manhã. Então, a gente fica dias sem se ver. Semana mesmo, teve um dia que minha mãe tinha uns 2, 3 dias que a gente não se via. Ela bateu lá no quarto para saber se eu tinha chegado. Ela, nossa, tem dias que eu não te vejo. Eu digo, pois é, nossos horários não estão batendo, né? Mas acontece. E os colegas de trabalho, não. Todo dia, querendo ou não, gostando ou não, estamos lá olhando pra cara do outro. Dia. Obrigado. É meio que obrigado mesmo. Então, a gente realmente passa mais tempo. A gente vive no trabalho. A gente vive o trabalho. E é uma realidade que, na faculdade, você não tem essa dimensão. Esse dia a dia, né? Você não tem. É na sua vivenda, é só na prática mesmo. É Só quando na você prática. sai. Aí, vamos pular aqui um ponto. Hoje, você é chefe do Ferroviário Esporte Clube. Isso, do Ferroviário Esporte Clube. Eu cheguei esse ano ainda no Ferroviário, né, em fevereiro. Eu sou ferrinho. Ei, torcedor do Ferrinho aí. Pronto. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Todo mundo é torcedor do Ferrinho. E isso é legal. Até, ó, torcida, você pode ser Ceará, você pode ser Fortaleza, mas o Ferrinho é a união. Porque Não é mais só uma Kombi. é duas Kombi, É duas. tá evoluindo, né? Cara, Olha o que Ferrinho legal. é sensacional. E quando eu cheguei, eu lembro que isso foi falado, né? Falou, ó, você tá num clube que ele é um clube de todos. Eu lembro que na Eu sinto final, isso também. na final agora a final que foi o jogo do acesso, né? Nós estávamos no estádio, eu estava lá rodando pelo estádio. Eu lembro que eu passei pela arquibancada e tinha a galera com a camisa do Fortaleza, a camisa do Ceará. Legal. Tinha uma galera lá no jogo da final e tinha uma galera lá Acho que do o cara é torcedor do Ferrinho Calcaia. mesmo. Tinha a galera do Calcaia, dos times daqui. E tinha até outros, de camisas de outros estados. Então, isso foi uma coisa bem legal, né? Então, eu notei isso, que o Ferroviário é esse time de todos, né? E hoje eu estou lá cuidando dessa parte de alimentação do Ferroviário, né? Por completa. Tudo que se refere à alimentação dentro do clube hoje é de minha responsabilidade, né? Claro, a gente tem uma equipe que trabalha, que a gente não faz cozinha sozinho nunca. Verdade. Né? Tem os meninos que me ajudam muito, né? A Kelly e o Flavinho, né? Que são pessoas que estão lá comigo. E tem também a galera da nutrição que está ali também nos ajudando com cardápios e outras questões a mais, né?
Que é até legal tocar nesse ponto, porque era uma coisa que a gente também tinha, né? Na faculdade, existia uma rivalidade entre nutrição e gastronomia. A gente estava conversando isso nos bastidores, né? Existia, Verdade. sério, sabe? Ah, não, nutrição é melhor do que gastronomia. Mas, cara, a gente faz coisas diferentes, entendeu? Então, não tem pra que existir Voltadas para o mesmo intuito, rivalidade. O objetivo final é o mesmo, mas a execução é de forma diferente. Sim. E aí ter, no esporte, de alto rendimento, onde a gente fala que a alimentação tem um papel tão importante na vida dos atletas, porque a comida é o que vai trazer energia para que eles consigam ir para o campo e correr 90 minutos e fazer o que eles têm que fazer, que o trabalho deles é esse. E aí você conseguir alinhar isso numa dieta balanceada, onde ele vai suprir todos os nutrientes necessários para o corpo deles, já que a demanda também é muito grande. Sim, sim. Né? Hoje nós fornecemos não só alimentação para o time profissional, mas lá também tem os meninos da base, que fazem parte do clube, que estão sobre a responsabilidade dessa questão alimentar, né? Porque quando eu cheguei ao clube, eu lembro que quando eu cheguei ao clube, haviam algumas questões em relação a cardápios, né? Então, a ideia foi unificar um cardápio só para todos. Por pensar que a gente consegue oferecer, sim, não que um comece melhor que o outro, mas é uma questão de entender que algumas pessoas chegaram para ajudar, alguns parceiros, então, assim, por que não oferecer desde o porteiro até o técnico do time uma alimentação só? Então, hoje a gente fornece, quando está todo o time, agora a gente está numa época de férias, né? Então, a gente está fornecendo aí a base de 50, 60 refeições diárias por aí, mas a gente está falando aqui de 5 refeições ao longo do dia. Então, a gente serve um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um café da tarde, um lanche da tarde, a janta e a ceia. Então, são 5 refeições diárias, aonde essa galera participa, né? Ali muitos dele, outros não, porque geralmente a ceia é só a galera que mora no clube, né? O pessoal da base, alguns jogadores do profissional e comissão técnica. Mas também a gente conseguiu alcançar ali também o time por completo, porque quando estão todos é 158, 160, já pegamos até 170 refeições diárias no almoço, aí depois você multiplica e sai de novo no jantar e assim vai, né? Então é algo que a gente procura sempre se manter um cardápio ali, onde a gente procura sempre visar ali carboidratos, né? Eu não sou nutricionista, mas a gente procura muito aprender um pouco disso, né? Falando até aqui, deixando abrindo esse parênteses assim, como você falou, da questão que há da nutrição e da cozinha, isso é uma verdade muito grande, assim como há a questão do garçom e o cozinheiro, né? Então, a gente estava falando sobre isso nos batidores e eu até disse para ela, às vezes é o modo de chegar, né? Às vezes tem as nutricionistas, né? Eu fico aqui até essa dica para você que é da nutrição. Nós, chefes de cozinha, nós, cozinheiros, queremos sim que você participe do processo. Vocês nos ajudam assim de uma maneira linda. Mas entenda a necessidade daquela cozinha, chegue no chefe, aprenda como falar, saiba chegar para ele procurar saber a necessidade daquela cozinha, né? Não chegar tirando foto e falando, isso aqui está errado, isso aqui está assim, não, por que que tá, chefe? O que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Faltou alguém hoje para isso aqui estar assim, dessa forma, a gente quer ajudar, tal. Então, dá para se trabalhar de uma forma junta e fazer um trabalho bem bonito, né? Então, lá a gente procura sempre focar nessa questão. Então, a alimentação lá é algo que a gente tem focado bastante, né? A gente teve um período agora de final de campeonato, onde nós procuramos mudar todo um quadro de alimentação e focarmos muito nisso, né? Carboidratos, bastante carnes brancas, né? Ali, ou alguns tipos de frutas também que ajudassem nessa questão, nessa recuperação, porque o trabalho da cozinha, ele também se estende à fisioterapia, porque às vezes você chega ali num cara da fisio e ele fala, rapaz, eu estou com jogadores aqui que estão com a lesão X ou de uma forma tal, né? O que a gente pode fazer? Então vamos trabalhar aqui um alimento que tenha uma fonte de cálcio ou que tenha uma fonte de B1 legal, ou um alimento que tenha você tenha mais uma proteína que ajuda, né, nessa recuperação, na construção muscular. Então a gente faz com que todo um conjunto, né, de pessoas possam trabalhar em prol daquilo que é o processo final, que é a alimentação lá dentro do clube, né? Legal, né?
Interessante, né? E Sim. é até bom, é até um ponto massa, porque isso aí de fazer esse casamento entre a gastronomia, junto com a nutrição e até com a fisioterapia para trabalhar a recuperação não só trabalhar a recuperação do jogador, como manter também os que já estão, né, jogando. É que é isso, os alimentos eles são importantes para construção muscular, principalmente no esporte de alto rendimento, onde eles Sim. fazem muito exercício físico para ter resistência, condicionamento, né, muito músculo. Então, a alimentação realmente vai ter um ponto importante. Correr 90 minutos Sim, é muito sim. difícil. E é diferente de um maratonista, né? Tipo, o maratonista corre 42 quilômetros, mas ele corre num pace que ele acha legal pra ele, confortável. Então, ele tem uma constância. O jogador de futebol, não, né? Porque ele trabalha com... Ele não sabe o que vai acontecer, né? Porque o cara pode estar andando, de repente ele tá dando um pique, de repente ele para, de repente ele Sim. corre de novo, de repente ele para. Então, o corpo dele trabalha de uma forma totalmente diferente. Acho que o gasto de energia dele é muito maior. A gente chama de esporte de alto rendimento, né? Então, a gente procura sempre trabalhar mais carboidratos, né? Então, quando se há essa questão, por exemplo, antes de qualquer jogo, a gente procura focar pães, cereais, leite, né? Proteínas ali, algo que sejam dessa forma, onde eles possuam, porque é como você falou, são 90 minutos de correria, aonde eles vão estar ali, né, gastando essa questão. Então, o carboidrato é a fonte de energia que eles vão ter, né? A gente procura sempre, e devido após o jogo, a gente procura sim trazer algo ali com um pouco mais de açúcar, né? Inclusive, né, eles adoram pizza ou macarronada, ou coisas do tipo. Então, hoje a gente quer pizza, chefe. Então, libera essa pizza para os caras. Então, ele vai 50 pizzas para o estádio e não sobra nada. Então, refrigerante de uva. A gente vai nesse dia, né? Ei, convida a gente para esse dia, convida. Convidados, né? Ei, eu vou me convidar aqui, né? Macarronada também. Não, calma, vamos chegar no gancho. Vamos se convidar aqui. Queria um dia que você tivesse, vou combinar contigo uma folga minha. Sim. Pra eu ir lá ajudar você a cozinhar Estão lá no mais do que ferroviário. convidados. Estão mais do Olha, que vai convidados. ajudar Aí, também. Eu vou ajudar. Ajuda É. peso. Chegar pra cozinhar. Tamo junto. Vou lá só pra poder fazer o que tu manda. Olha aí. Pega essa panela, vai. Que nada. Mas... Não, porque, né, é uma cozinha que eu não conheço, então... Mas eu acho massa, tipo... Mas muita gente tem essa questão de achar que a cozinha de um clube é diferente. E não é, cara, é uma não cozinha. olha, sabe qual o maior vilão do self-service lá do atleta? O arroz integral. O arroz integral é algo que eu fico assim, e a gente até brinca, né? Que eu falo assim, eu vou botar arroz integral hoje aqui, por favor. Não é para sobrar. Então, assim, os caras ficam assim, pô, chefe, arroz integral, chefe. Não, mas tá refogado bonitinho, tem um brócolis, tem uma cenoura. Não, chefe. Então, eles acabam comendo. Mas a gente... Arroz branco. A gente acaba, basicamente, um arroz. Eu costumo oferecer 10 opções de comidas. Acompanhamento, a guarnição mesmo. Guarnições ali, né? E proteínas a gente bota entre 3 e 2, né? No caso. Então, assim... A gente vai almoçar lá, viu? Então, arroz colorido, branco, dois tipos de feijão, macarrão. A gente tenta trabalhar tantos molhos, né? Variedade, né, também. É isso. Então, a gente tá ali sempre... Essa comida os caras estão longe de casa. Eu procuro sempre às sextas-feiras fazer algo diferente. Eu digo muito isso. Eu chego ali e vejo a galera que tá assim... Pô, eu tenho uma galera aqui que é de São Paulo. Então, eu vou trazer um prato de São Paulo para essa galera. A questão da cozinha afetiva. Então... Não, eu tenho aqui uma galera que é lá das minhas áreas. Hoje é dia de churrasco. E é na laje, porque o refeitório lá é na parte de cima. Ela já foi lá, ela sabe. Então, vocês se sintam no churrasquinho na laje. Então, assim... se rolar um pagode, então, aí é churrasco na laje. Então... No dia que eu for, eu quero churrasco na laje. Então, é isso. Então, assim, a cozinha de um clube de futebol, ela, assim, ela há as suas questões do que entrar e do que não. Mas é uma cozinha que não é tão diferente de qualquer uma outra, né? Porque tem jogadores ali que são orientados a comerem certos tipos de proteína, ou certos tipos de carboidratos, ou algumas coisas, sim. Mas no demais, há muito isso, né? Nada. Há muito isso, né? Então, assim, hoje, né, a gente tenta ali fazer o máximo para que eles possam ter uma alimentação, assim, de uma forma completa, né, o suficiente, né? A gente também tem a molecada da base que está alojada. Então, assim, quando você se fala de jovens que estão ali alojados, aí você fala de uma perca até maior, porque
muitos desses jovens ali, eles estão ali, né, dormindo ali no clube, né, a rotina deles não é igual a dos outros, então eles dependem muito da nossa alimentação, né, por estarem ali alojados, porque há também, isso foi até comprovado, há toda uma questão também psicológica, que isso afeta bastante também nessa questão. Estão longe de casa, Da família. então essa questão faz com que eles tenham uma perca maior de massa, uma dificuldade para engordar, uma dificuldade para ganhar, então assim, para perder, então Como o emocional também influencia, o né? emocional demais, demais. Você imagina Nossa. jovens aí que estão ali no seu último ano de sub-20, que há essa questão. Para nós, entrar em cozinha não há data de validade, nem para sair ou não. Mas para eles, tem jovens ali que estão no último ano de sub-20. Então, para eles, esse ano teve alguns Tipo, que eles vão pro principal ou ou vão saem. É decisivo, ou né? acaba. Então, nessa reta de 4 meses final, é a reta onde a preocupação está lá em cima. Os caras não sabem se vão chamar. O emocional tá bem... O emocional, então, eu noto isso. Porque a gente acaba se aproximando deles. Então, a gente tenta trazer para dentro do clube, eu tento falar com os meninos que trabalham comigo, olha, é muito mais do que só cozinhar. É muito mais do que só botar comida ali fora. É notar também. A gente chega e... Por que você não almoçou hoje? Eu até peguei o ponta lá hoje, né? O Ítalo, um jovem que eu gosto muito dele, falei assim, por que tu não almoçou hoje? Não, porque eu tô meio assim e tal. Ele tá preocupado, né? O último ano dele, não sabe se vai, se fica, se for. E teve um amigo dele muito próximo da gente que foi dispensado. Então, assim, não vai voltar. Então, eles ficam nessa. Então, a gente tenta fazer, cara, vou abrir uma forra aqui para você. Você vai comer isso aqui hoje. São coisas Tu gosta de diferentes, comer né? o quê? Macarronada. Pô, vamos fazer uma macarronada aqui. Vamos fazer um negócio. Então, assim, a questão é muito isso. Não é algo engessado, aonde só pode comer isso aqui. Não, os caras querem comer muito, comem muito. Pra você ter ideia, quando tá todo o time, eu faço 45 quilos de carne de proteína. Caraca, É muita velho. carne, é muita carne. Então, assim... E acaba tudo, né? Ai, é o meu tipo de lugar, gente. Eu É me isso. identifico. Como assim, nesse nível? É muito isso. Aí deixa eu te perguntar. Nesse cuidado que você tem com a alimentação dos meninos, você tem, por exemplo, jogadores lá que tem algum tipo de restrição Tenho. alimentar? Tipo, intolerância a glúten, intolerância à lactose. E aí Tenho. vocês têm que fazer uma comida adaptada também para que eles Sim, possam, sim. né? Eu tenho o Douglas, que é o goleiro, né? A gente até estava conversando a respeito disso hoje, que ele falou assim, ó, amanhã eu volto a treinar aqui e tal, meu leite lá é intolerante à lactose, então há essa questão, né? Leite Então, vegetal? sim, a gente usa um leite vegetal, também uso um leite lá zero lactose total, que também tem no mercado, que é muito bom para ele, que até por indicação dele próprio ele trouxe para nós. Então, assim, há esse acompanhamento feito pela galera da nutrição, que chega lá e fala, olha, tá aqui, né? Isso aqui é o que foi passado a vocês hoje. Então a gente olha aquilo ali, fala, ó, esse cara aqui não pode. Eu tenho jogadores tem essa, não são intolerantes ao glúten, mas tem essa Sensibilidade, né? sensibilidade ao glúten, né? Então a gente procura ali, sempre por isso que a galera da Urbana hoje está com a gente, chegou para nos ajudar, né? E porque é algo que muitas pessoas talvez ainda não saibam. Nós conversamos ali fora hoje sobre isso também, e ela falou um pouco, né? Ela é Sim. intolerante a Eu glúten. falei pra ele, como eu descobri, né? Que E foi... sensível, intolerante à lactose e sensível ao glúten, né? É. Então, a gente tinha muita dificuldade. Na faculdade, nas aulas práticas, a Nayara não comia nada. Ela ficava olhando todo mundo comer. E eu ficava assim, caraca, eu comendo, né? Como deve ser triste a vida da minha amiga, porque eu tô aqui comendo e ela tá olhando eu comer, ela não pode, porque se ela comer, ela vai passar mal. Às vezes, muitas poucas vezes, a Nayara fala assim, vai, me dá, deixa eu ver. Deixa eu comer, aí... Pra ver. Mas aí ela mandava mensagem assim, ai, amiga, eu já cheguei em casa passando mal. Entendeu? Mas Só dava tempo de chegar em casa, às vezes nem dava tempo, era dentro do ônibus mesmo. Uma das chaves que viraram assim essa questão também de focar mais e tentar fazer uma prevenção na alimentação, de saber se as pessoas têm algum tipo de restrição. Eu li o livro do Djokovic, né, esse grande tenista, número 1 do mundo, e ele sempre disse que ele sempre foi visto como uma promessa no esporte, né, há muitos anos atrás, mas ele nunca chegava ao ponto de ser uma promessa completa, porque ele chegava no meio do caminho, ele ia lá, Ele ia pro quase. cansava, ele ia por quase, ficava ali, e de repente um dia um nutricionista olhou e falou assim, eu acho que ele deve ter alguma sensibilidade ao glúten. Aí entrou em contato com ele, falou assim, cara, a gente quer oferecer um exame a você, para tal, e ele, não, cara, não, mas vá, ele Tipo, fez não o tem exame. isso não. E ele chama até de exame tosco.
esse exame? Porque o que consiste em colocar uma fatia de pão na altura do estômago, em cima da palma da mão, e o outro braço ficar mole e fazer força no braço. E quando a pessoa tem essa sensibilidade, meio que o corpo perde força. E ele fala na biografia dele que isso é um exame tosco, mas que foi o divisor de águas para ele entender que ele sim tinha essa restrição, tinha essa sensibilidade ao glúten. Então, claro que não foi só tirar o glúten. Ele fala que teve uma questão de outras técnicas, meditação, musculação, porque não é só tirar, né, algo A ou B. Mas ele disse que isso foi o divisor de águas. Então, dali para lá, ele é quem ele é hoje, 0 glúten. E é engraçado porque ele começou, isso vem da vivência dele, o glúten. Ele cresceu comendo glúten demais, a família dele trabalhava com isso. Então, assim, ele fala na biografia dele, e isso foi algo com que fez um despertar. Peraí, a gente precisa também fazer um trabalho preventivo na alimentação. Então, eu lembro que nos 3 primeiros meses de clube, eu quase não cozinhava. O que foi feito era, porque eu gosto disso, né? De estar com a mão na massa direto também, porque tem algumas pessoas que acham que o seu chefe é só na boqueta machando. Só mandar, né? E não é assim. Então, eu lembro que eu não cozinhava e ficava mais observando. E notei que alguns não comiam certa coisa, não comiam isso aqui. Alguns ficavam alimentos, olhando né? alguns tipos de alimentos. Falei, não, peraí, vamos ver o que é. Então, eu descobri que eu tenho uma pessoa que é intolerante à lactose. Eu descobri que eu tenho um Alisson que é alérgico a alho. Eu tenho. Nossa, então, assim, a alho. Então, Que é uma alergia que também não é comum, que né? não é comum. É. E eu falei, caramba, como é que eu vou cozinhar? Pra um cara sem alho. Me tira tudo, mas não me tira o alho. É. Ei, mas eu sou time alho. Pra mim tem que ter alho em tudo. Eu lembro, vou contar uma história. Eu lembro uma vez que eu fiz uma vichyssoise, aquela sopa francesa de alho poró com Sim, batata, aqui na faculdade. Só que a Meu minha Deus. vichyssoise tinha um toque. Porque era uma vichyssoise de alho. De alho. Porque eu refoguei a batata no alho, eu refoguei o alho poró no alho. Só tinha alho. Aí Tudo no alho. o meu professor, quando provou, falou assim, então... Eu achei Sopa que... de alho. Achei que você pesou um pouco no alho. Eu falei, cara, pra mim tá maravilhosa, obrigada. Se a vichyssoise que eu for comer na França não tiver esse sabor aqui, não esquece. Esquece. Tem que ter alho. Mas foi tudo refogado, assim, refoguei tudo separado, depois refoguei tudo junto. Cara, ficou sopa de alho, vichyssoise de alho. Pra você ver Mas como foi é que é. maravilhosa. Uhum. Ninguém quis comer, eu comi sozinha. Então, pronto. Com um pãozinho ali, Ah. é que dá mesmo, né? Perfeito. Eu lembrei do gosto. Meu Deus. Fica marcante, né? É. Então, Mas eu nunca tinha visto alguém com alergia a alho, assim. Nunca não, ouvi sim, falar, então, assim. e não só Diferente. a alho, você tem ali aquelas, como chamar, aquelas velhas frescuras de infância, a galera que não come uma cebola. Aí você, o cheiro verde. Ou até os legumes mesmo. Ah, não gosto, Sim, não gosto de batata. sim. Ah, eu não como beterraba, não como cenoura. Sim, então Não como cheiro verde. você Aí, ó. começa a trabalhar. Eu não como cheiro verde, Não não. come cheiro verde? Nossa. Se fosse só o cheiro verde que ela não comesse, ela tava É, tá feliz bom. da Não vida. tem detalhes. Isso é para um outro É. podcast, né? Ela não come filé. Não come filé. Não, eu como, mas não é uma coisa que eu gosto muito, né? Sim. Cara, Prefiro ela não tripa. gosta de filé. Eu Ela não gosto, mas gosta. assim, entre um filé. filé e umas buchadas, sarrabulho, eu vou... Você vai para esse lado, É. né? Para você ver. É, Raiz. do Dos interior, lá de Vargas Alegre, hein, galera? Aí, ó, representando vocês. Então assim, eu passei a fazer esse tipo de observação e fazer algumas anotações. Falei, não, a gente vai ter que começar a remudar esse cardápio. Porque quando eu cheguei à cozinha lá, a gente tinha um cara que trabalha há 32 anos na cozinha do Ferroviário, que é o Flavinho. Então, são 32 anos ali cozinhando. E ele era o zelador que foi colocado ali para tirar... Porque o cozinheiro adoeceu e a galera Nossa. gostou dele e ele ficou. Tipo, cara, então vem cá, tem uma vaga aqui que apareceu. Isso. Dá um help aqui pra nós. Fica aqui, Aquela força. cuida que o filho é teu. É basicamente isso. Então, foi Nossa. algo que... Ele está há 32 anos ali, mas ele é um moleque muito bom, esforçado, mas que diferentemente assim, de muitos que procuraram ali, mas ele aprendeu o que foi ensinado ele ali dentro. E essa mudança de cardápio que você fez, então, pra ele também foi um processo... Foi um porque ele, processo. tipo assim, tá, acostumado, né? não vou 32 anos fazendo uma coisa, de um jeito. E aí você chegou, observou que tinha sim. limitações, restrições. A gente vai ter que mudar isso. Coisas básicas. E aí, como é que você tira, né? Até o hábito, porque a gente acaba desenvolvendo costumes. Sim.
É instintivo, você se vê fazendo aquilo naturalmente. Aí quando você tem Faz que tanto que tirar, acaba virando rotina. você fala, ué, entra no automático em muitos momentos. Justamente questões simples, como não serviam carne de porco no clube. Por uma questão de achar, né? É um assunto que a galera bate remoso. tudo, é remoso, a carne de porco e tal. É uma das carnes mais saudáveis que tem. Mais E gostosa, né? há essa questão, então eu falei, mas por que não serve? Aí tinha essa questão, não, vamos lá, vamos fazer um trabalho aqui com os atletas, vamos explicar. É uma carne que tem um B1 legal, uma fonte de B1 boa, que ajuda na regeneração da fibra. E a gente vai falando sobre isso. Então, assim, os caras hoje é uma das carnes que não sai do cardápio. Então, Sim, claro. como o animal é criado, Sim. a forma... Morto Não, atrás da moita. A moita atrás da moita não dá, né? Vamos pensar na segurança alimentar. É. Sim, sim. Não, mas aí todo um conjunto por trás. Mas tem muitos alimentos, assim, que existe acho que até não sei se seria paradigma o que eu queria dizer, mas essa mentalidade de que, eu não posso comer isso porque faz mal, eu não posso comer isso porque é remoso, eu não posso comer isso. Quando, na real, no fundo, tipo, o leite é extremamente inflamatório pro nosso corpo, todo mundo bebe. E é uma das gorduras que a gente mais pede para que eles venham consumir, assim, até dias de jogos, assim, antes, né, no café da manhã. Mas é algo que a gente foi adaptando, foi colocando, foi conversando. Então, hoje a gente tem um cardápio, sim, extenso. Eu sou um tipo de um cara que a minha cozinha ela não tem um cardápio fixo. Me perdoe, nutricionista, por isso, mas eu não fixo cardápio. Então, o meu negócio põe tudo em cima da bancada. O que a gente tem, e galera? deixa a criatividade rolar. Então, você passa Gostei. todo dia a exercitar. Gostei. Você separa aqui os grãos, você separa as proteínas, as verduras. E aí? Vamos casar o que com o que hoje? E você começa até inventar receitas que você... Mas, claro, com coerência ali, né? Você não vai pegar e fazer um caldo de porco e fazer... Não existe isso. Sopa de alho. De né? alho. Não tem uma sopa de alho aí, Tava né? gostosa, tá? Então, assim, há essa questão. Então, isso fez com que eles exercitassem, fosse colocado. Algumas coisas são fixas, né? Não podem sair, Sim. como os 2 tipos de feijão, ali, as fontes de ferro boa, você tem o carboidrato ali, você tem macau. Então, tem coisas que são fixas. Mas outras, não. Mas você pode variar, por exemplo, você tem dois tipos de feijão, mas a forma como ele é feito, você pode mudar, né? Você pode fazer um tutu, um feijão tropeiro. Justamente. Já fez bolinho de feijoada? Bolinho de feijoada é... Cara, bolinho de feijoada, olha, com couve e Nossa. bacon dentro. Tu é Nossa. louca. Já tô ficando com fome. É É bom bom demais. E pra você ver, ó, você começa a descobrir algumas coisas legais que era... Quando eu cheguei lá, eu lembro que não tinha calabresa. E o pessoal fala, poxa, calabresa, irmão, num clube de futebol, para atleta, por favor. Mas espera aí. Aí eu lembro que foi feito um pedido ao fornecedor e veio uma caixa de calabresa errado. Falei, mano, pega essa calabresa aí, corta, bota no feijão, com bastante... Aí, né, com isso. Uma folha de louro já fez demais. Uma folha de louro, tal, não sei o quê. Então você acaba fazendo com que... E eu lembro que acabou aquilo ali, eu falei, não vai entrar mais, a gente vai conversar a respeito disso aqui. E começaram, chefe, cadê a calabresa? Não tem no feijão hoje, não vai botar. E não sei o quê. Então, assim, é algo que não. Eles gostaram Sentiram tanto falta, que né? começaram a Sentiram cobrar, falta. né? É a maneira com que foi feito. Né? Claro, tem coisas que a gente não põe no cardápio, por questões mesmo assim, nutricionais e tudo, né? Mas há coisas que... Com comida afetiva, os caras querem comer comida de casa, né? Mas vocês conseguem, por exemplo, acrescentar... Vamos puxar um outro gancho aqui, né? Apresentar para vocês a Danila, que ela é representante da Urbano. Inclusive, o Paulo também trabalha com a Urbano. Sim, sim. Por isso que ela tá aqui hoje, entendeu? É que a gente deixou aqui para poder puxar o assunto. E aí ela trouxe alguns produtos. Mostra aí, por favor, se apresente, fale aí. Bom, eu sou supervisora de trade. Tá funcionando? Aí, Oi? pronto. Tá certo? Pronto. Pronto. Eu faço a supervisão de trade aqui de Fortaleza, né, da Urbano Alimentos. Eu costumo dizer que eu trabalho com a alimentação saudável e saborosa, que de fato é nesse nosso propósito, né, que é nutrir a vida de verdade, que é entregar um alimento saudável, saboroso e com essa questão da saúde, né, que é muito importante. A gente iniciou um trabalho agora com o Ferroviário, né, com parceria com o Ferroviário, e fomos pé quentes, né, que já conseguiu o acesso, então, sendo um trabalho bem bacana mesmo. E a Urbano, ela é uma empresa que ela está presente no mercado há mais de 60 anos, então é uma das empresas mais importantes, né, na questão alimentícia do país.
né? A gente trabalha no beneficiamento de arroz, de feijão, de massas, de farinhas. Então, todas elas são com a farinha de arroz. No caso, nossas massas, tanto nossas farinhas Aqui pra gente de mostrar arroz, aqui nas câmeras, ó. Esse aqui, ele é farinha de arroz, 0 glúten. Ui, qual prova que eu mostro? Essa aqui? Essa aí mesmo. Ó, Pronto, essa aí mesmo. pronto. Vou colocar aqui. 5 câmeras, São legal. nossas massas. Programa do Faustão. Se eu te disser, a última, esse macarrão aqui, ele frequenta muito a minha casa, tanto esse quanto parafuso. Olha aí. A gente estava comentando Porque sobre. o meu irmão tem essa vibe saudável, sabe? Gosta de malhar muito. E aí ele segue uma dieta bem, assim, do nutricionista dele. E aí ele falou, ele tirou o glúten. glúten. Então, os alimentos que ele tava, tipo, massa, era só urbano. Por não ter glúten, né, eles tornam uma absorção mais rápida, né? Mais leve também. E se torna mais saudável, obviamente. Até, assim, o diferencial dele também é o cozimento. Ele é um pouquinho mais tardio, é de 8 a 12 minutos. Não é como o trigo, né? É porque a farinha de arroz era um porque pouco farinha mais de arroz seca. É um pouquinho Sim. mais seca, E aí, exatamente. por exemplo, eu já fui inventar de fazer uma pizza em casa, que eu fiz com farinha de arroz. Ficou dura, viu, a Dura. massa? Mas é o que a gente estava conversando sobre. Eu participei de alguns eventos de oficinas sobre alimentação saudável. Então, eu não conhecia esse universo, que eu vim conhecer quando comecei a trabalhar na Urbano. Então, quando me oferecia assim, uma torta, um pão, não, aí eu ficava, não quero, porque eu associava que era ruim. E depois que eu experimentei, tipo, é muito mais do que a pessoa sabe fazer. Por exemplo, Sim. tem gente que não sabe fazer um bolo, então, tipo, nem a farinha de trigo está errado. Então, é a partir do momento que você começa a trabalhar com a farinha e aprende ali o feeling do tempo do, né, do Não, e a cozimento, farinha, por exemplo, a questão do bolo na farinha de trigo é que se você, por exemplo, coloca o ativo glúten no tempo errado, ele provavelmente vai solar o bolo na hora que ele Isso. estiver assando. Exatamente. Mas você não tem essa noção, aí você fala, pô, o bolo solou. Sim. Por que não que sei solou? fazer o bolo. Não sei fazer o bolo. E aí você, com certeza, na hora que você foi bater a massa, você acabou ativando o glúten. Você tem que colocar os líquidos antes, não depois. Depois a farinha tem que ser o último a entrar. Se você botou a farinha, aí tive que botar mais leite, provavelmente você vai ativar o glúten, provavelmente vai dar alguma alteraçãozinha na textura do seu bolo. Mas isso é uma coisa que eu aprendi vivendo também. E quem me ensinou isso foi um colega de trabalho, que manja muito de confeitaria, e de vez em quando eu pego ele pra conversar, eu vem cá, Luiz, vamos aqui trocar uma ideia, nós dois, não fazendo nada. E aí ele começa a falar e eu tento absorver o máximo que eu posso. E ele me explicou isso, eu falei, gente, 2 anos de faculdade, eu fui aprender isso agora. Não aprendeu cara. porque não quis, mas a gente fez tanto Então, bolo. de fato, é muito gostoso. Fica muito saboroso. Pães, tortas. A gente fez até um trabalho com a Tá cebra. vendo, né? Como é que ela me trata? Depois diz que me ama. Fala desse aí. Ei, ai não, eu tô apaixonada. Eu amo É. lentilha. Eu ia te perguntar, você consegue acrescentar lentilha? Porque é fonte de Sim, ferro. sim. Lentilha, grão de bico. Sim, Que sim. tem muita gente que tem um preconceito com alimentação natural, que tipo assim, com vegano, vegetariano, que se alimenta um pouco mais disso, mas que, cara, a fonte de proteína, de fibra, de ferro deles também é muito boa. Sim, e a gente consegue até acrescentar de uma forma, trazendo um pouco, né? Tirando até um pouco dessa questão da salada, né? Também. E usando. Esse aqui é de lentilha vermelha. E esse E aí. farinha de arroz também. Ei. E esse foi o lançamento, o último lançamento. Foi em agosto agora. Ainda está sendo distribuído para as lojas. Ah, eu não vi desse no mercado, então acho que Isso. foi por isso. Porque É esse aqui, ele é recente. bem comum, já a gente vê bastante. Isso. Já está já há um Esse aqui eu não tinha tempinho. visto. E o diferencial dele é que ele vem em proteína. Em 80 gramas de porção, vem 12 gramas de proteína. Tá vendo aqui? Tem vitamina e minerais da lentilha. 12 gramas de proteína e 0 glúten. Também Pro teu direcionado irmão para que gosta malha. aí, Eu amo. Para quem malha também, você adiciona outro tipo de proteína, uma Cara, carne, um eu frango. amo já. lentilha. é bom demais. Assim, entre grão de bico e lentilha, eu prefiro lentilha, mas eu como os dois, entendeu? Não tenho preconceitos. E eu amo arroz assim. 7 gramas. Não, É. o que tiver de grão dentro, pode botar Grão. que eu como. Não tenho problema com isso, não. E é muito mais nutritivo, porque Sim. a gente também tem essa ilusão. Arroz branco, ele é um arroz que é zero nutritivo pra gente. Sim. Porque ele é um arroz polido, ele é um arroz processo que de os polimento. nutrientes dele foram todos embora. Porque tá na casca. Então, esses arroz, tipo arroz selvagem, arroz vermelho, arroz 7 grãos, arroz que tem a composição, a mistura. Arroz integral, Sim. falou que os meninos... Mais saudável. Pegar a hora esses meninos, vamos cá, vamos conversar sobre arroz É. integral aqui. Titi vai explicar um negócio pra vocês que é importante. Mas muita gente tem resistência, né? A esse tipo de alimentação ainda. Mas Não, eu acho que é mais porque por não falta de conhece. informação. Sim, falta de Falta Falta de informação. informação. Falta Porque de não informação. conhece por trás, né? A história, o que tem de benefícios e tudo. Amei. Ai, sai. É a cara dela. É a cara dela esse arroz. E para você ver, são os materiais Bota aí. que nós trabalhamos hoje e nós Ai, conseguimos eu tô sim apaixonada acrescentar. nesse macarrão. Por exemplo, a gente consegue, eu procuro muito fazer isso, então, como ela falou, lentilha, grão de bico, alguns cereais,
procurar fazer até não só saladas frias também, mas também trazer um pouco disso em caldos, em sopas, né? A gente conseguir mandar isso às vezes para eles, nós viagens. Às vezes a gente tem viagens ali de 10 horas de ônibus. Que eles levam a Que eles refeição? levam porque a gente faz esses lanches assim, então tem dia que chega lá a nutrição, Paulo, hoje é 80 lanches para fazer, para levar. Mas, ó, tipo, hambúrguer de lentilha, hambúrguer de feijão, Justamente. de grão de bico, almôndega. Porque às vezes falta criatividade. Criatividade. Sim. Porque você consegue fazer uma variedade gigantesca usando esses alimentos de uma forma que... E fica gostoso, E né? fica gostoso. A gente fica no automático, né? Ter tido É, aquela alimentação. De Quanto na comer infância, sempre a mesma que coisa, faz a né? mesma coisa, né? E, por exemplo, como a farinha de arroz, ela é como a gente falou, uma farinha mais seca, mas se a gente consegue fazer um mix de farinha, você consegue adaptar a farinha de arroz aí e você consegue fazer coisas incríveis com ela. Porque como Inclusive ela é a uma farinha... pizza, né? É porque ela é uma farinha mais seca. Então, se você vai fazer uma pizza, você vai pensar, ok, vou fazer um mix de farinha com uma farinha que tem mais gordura, que seria o quê? Uma farinha de oleaginosa. Porque as oleaginosas, naturalmente, são mais Sim. gordurosas. Então, você mistura. E aí, você vai diminuir um pouco aquela secura. Então, você consegue dar aquele equilíbrio Sim, que claro. você não tinha só com ela. Por exemplo, quando eu fui me aventurar a fazer pizza com farinha de arroz, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas nós temos a farinha também, que é o mix, que vem goma xantana, vem a farinha de arroz, que ela já também já Ah, então é meio que já pra- pronta. É, são vários mix de farinha. Mas não é essa, não. É É outra a outra que farinha. tem. É porque essa aqui é ideal para bolos. É, Ela é bom que isso. ela vem especificando certinho o que ela é. Inclusive, no site deles, tem muitas receitas. Eu passei um tempão hoje TikTok, vendo. Instagram. Ah, eu só vi Eles têm. no site, site? a receita de empada. Inclusive, eu até comentei com ela das empadas, né? Tem muita E receita essa aí legal. fica muito gostoso. Vamos fazer? Próximo rolê na tua casa? Vamos fazer umas Pronto. coisas assim? E isso é legal, Coisas porque saudáveis. a gente estava até conversando sobre isso. Lá no clube eu tive que fazer até meio que um workshop com os meninos a respeito do material da Urbano. Porque foi, de certa forma, ensinado a comer macarrão de uma forma errada, né? A nós, assim, né? Quanto mais mole, melhor. Eu também não julgo isso e também acho que... Mas se você for levar, assim, de uma forma que deveria ser, é uma coisa mais al dente. Italiano, o né? italiano. Italiano chora no Brasil quando ele vê as Justamente. coisas, cara. Mas é algo que realmente, se você for olhar, você tem ali até mais... porque a gastronomia, você se alimentar é muito mais do que você só pôr na boca, mastigar e vai. É você sentir as texturas, é você saber. E o macarrão deles, como tem esse teor de tempo mais demorado de cozimento um pouco, ele se torna mais prático de ser colocado ao dente por ser de arroz. Então, assim, a galera meio que chegava no começo e dizia... Ele "Sim, tem essa textura. Ele realmente é um Sim. pouco mais... Você É mastiga, grandudo. ele é mais resistente. Isso, e Você a sente isso na hora de mastigar. É fato. Aí o pessoal, ei, chefe, esse macarrão aqui, não, pois vamos lá, a gente vai falar. Aí foi explicado a respeito. Então, hoje eles consomem assim, sabem, de poderem comer assim de boa e entenderam a forma, né? Então, Entenderam a diferença, né? Mas também acrescentando molho, ele fica bem saboroso. Sim, Assim, pra quem não gosta fica. muito de grandu. Mas não dá nem pra perceber, sabia? Assim, se você não sabe que é um macarrão sem glúten. É porque ele é o mesmo e- sabor. É, não dá do pra macarrão. perceber que é Não. É só diferente. questão da textura mesmo que é diferente. E também tem um outro que não está aqui, que também ele é muito bom, que é o de espinafre. Espinafre? Tem o de O espinafre. espinafre, eu fiz até uma receita com ele, né? E Eu quero. Que é o É o infantil. infantil, bom. Ai, que legal. Tem uns que Ana. tem uma carinha da Disney, Dos né? personagens. Os personagens da Disney. Ah, eu já Criança. vi. É porque eu não tenho criança, aí eu não Cara, mas assim, assim, eu me animo pra mim, sabe? Porque eu acho fazer umas comidinhas assim Legal, fazer divertidas. sopinha, bem É, atrativo eu pra acho criança. Vocês vão conversando aí, eu vou tentar procurar aqui a última massa que eu fiz, que foi com esse macarrão aqui, que eu acho que eu tirei foto. Vamos ver se eu acho aqui no meu Então é telefone. isso. Então, assim, a gente agregou essa questão de poder trazer essa alimentação saudável para o clube de uma maneira leve, aonde sem ser algo que fosse colocado de maneira grosseira ali, ó, vocês têm que comer isso Obrigado, aqui, né? obrigação. Não. Olha, vocês dá para se manterem saudável, comendo uma alimentação saudável, de uma forma meio que descontraída, se é que vamos dizer assim, e de uma forma leve. Porque a gente brinca de que, ó, não, chefe, hoje a gente não vai comer. Sobrou, eu fico olhando assim, rapaz, vocês não vão comer. Olha, tá linda. É esse mesmo. É? Esse mesmo. Foi esse macarrão aí mesmo. Tá linda. Deixa eu ver. Eu fiz. Eu cozinhei o macarrão, aí eu fiz um refogado assim. Eu gosto de refogar ele na manteiga. Margarina, manteiga, alhozinho. alho, bastante alho. E aí eu coloquei pimenta calabresa no refogado. Coloquei, acho que lemon pepper. Ah, Aí não, eu- Pepe é vida. E um pouco de páprica pra dar uma cozinha. Aí joguei o macarrão, puxei, depois eu só botei tomate cereja cortadinho,
O camarão eu tinha selado separado e depois eu só montei e corri para o Perfeito. abraço. E nem trouxe pra mim. Macarrão, pra mim, massa é o meu comfort food. Tipo assim, fazer uma massa. Eu fico feliz na Eu amo hora, massa entendeu? também. O meu é o Eu bolo. amo massa, eu adoro Sério? Bolo. O meu é Tô meio pra macarrão. baixo, vamos Comer fazer bolo. aqui um bolo. O meu é massa. É, bolo. Porque me lembra a minha avó. Eu fui criada por É vó. justamente por Tipo, isso. eu fui criada por vó. Isso é legal demais. Eu morei os primeiros 5 anos de vida com a minha avó. Eu fui morar com os meus pais, eu já tinha mais de 5 anos. Então, tem muita coisa que eu faço, que eu como, que lembra muito a minha avó. E, tipo, eu falo com a minha avó todos os dias. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, tem lá meu bom dia que ela me manda. Então, a gente conversa. E, por exemplo, macarrão com molho de tomate, mas feito, você pica o tomate, refoga, deixa aquela redução, depois você mistura tudo. Sim. Pra mim, quando eu tô, assim, no nível de saudade, eu faço macarrão com tomate pra comer e pra ver que eu tô ali dando um abraço na minha avó, sabe? Legal, bacana. Muito Tem muito- interessante, né? Comida efetiva. É demais. Como demais. traz essa memória pra gente? E já tive casos de jogadores que falaram a respeito disso. Eu lembro que o Geninho chegou pra mim, né? Ele era de Brasília e falou assim, Paulo, cara, eu tô meio assim hoje e tal, e, sabe, tô com saudade. E a gente acaba criando um vínculo até de amizade, né? E eu falei assim, e tu gosta de comer o quê, cara? Lá, ele, rapaz, eu comeria aqui um arroz de leite aqui sossegado. Falei, arroz de leite. Falei, vamos fazer um arroz de leite pra você. Eu lembro que a gente fez aquele arroz de leite e foi algo assim que eles, sabe? E às vezes eu abro, ó, pra você ver, ó, algo assim que... É mais a vibe da Nayara hoje. E é Arroz de muito... leite eu não gosto. E isso Minha é mãe algo... adora arroz de leite. É mesmo, arroz de leite. A gente fez uma vez Nunca na faculdade, comi, não foi? gostei. Teve uma aula aí de cozinha regional que o Pronto. professor inventou um arroz de leite, E- mas não fez sucesso não, E pra você tá? ver, ó, como é tão legal essa questão de você abrir a cozinha, que eu tenho às vezes jogadores, mano, que falam assim, ei, chefe, dá pra deixar a chave da cozinha hoje aí? A gente vai fazer uma pipoca, a gente vai fazer uma Massa. cocada, a gente vai fazer... Então eles próprios acabam compartilhando. Eu me ensino essa receita aí, cara. Aí os Se caras, interessa, não, né? Se interessa, então a gente começa ali. Então, assim, o clube, ele é como você... Ele não é só de todos os torcedores, mas ele é de todos também que estão ali vivendo aquilo ali. Ele é família mesmo, assim, é um ambiente... A cozinha, aquele pedaço ali, a gente consegue, com os jogadores, ter um local assim, onde a gente consegue manter uma alimentação legal, focada no futebol, num esporte de alto rendimento, sempre lembrando, né? E de carboidratos e proteínas, e bastante água, e vitaminas e minerais ali, mas que também a gente consegue trazer para esse lado também, onde seja algo mais descontraído, né? Tem algo que eles gostam muito de consumir, água de coco, que é uma dos melhores, aí você consumir água de coco depois do jogo, antes do jogo, você hidratar. Então, assim, eu lembro que quando eles pedem e quando sobra água de coco, ei, chefe, tem como fazer nada com isso aí? Não, daí a gente faz um suco, a gente faz ali uma vitamina com água de coco, então acaba tendo que esse processo ali junto com eles, né? E isso é bem bacana ali, a gente tem vivido isso, tem sido bem legal. Legal que eles se interessam, né? Assim, daqui a pouco vai sair alguns Ah, chefes aí, sim, né? Se não sim, sair sim. jogador de futebol, sai Compartilhar, né? Aquilo que a gente... E a cozinha, ela é isso, é compartilhar, é trocar experiências. Todo mundo tem uma receita preferida, todo mundo sabe fazer pelo menos um prato. Uma coisa assim, ó, esse aqui foi fulano que me ensinou. Só sei fazer isso. Mas sabe fazer, Sabe, com certeza. entendeu? Então já é algo para ser compartilhado. Eu acho isso sensacional, cara. Eu tô aqui de olho no macarrão ali. Tô até emocionada, aquele macarrão de lentilha vermelha ali, ó. né? Ele pode tirar o olho, vai ter briga aqui Meu depois. Tô Deus. sentindo que vai ter uma discussão aqui. Não, né? esses são seus. Que eu vim, na verdade, desprevenida. Eu pensei que fosse uma pessoa. E eu Eles são seja todos pra seus, ela. Esses meu são seus. filho. Pronto, para não ter confusão. Agora não vai ter confusão mais, não. Ia ter, viu? Tá vendo aí? Aí eu sou ciumenta. ia ter. Não, mentira. Tu acha que imagina se nós nunca brigamos na vida, a gente ia brigar por causa da Urbano? Cara, a gente divide parte no meio, né? Não. Eu como esse pacote sozinha. Meu Deus. Cara, sério. Mas é Meu bom Deus. demais. Legal. O que é que tu gostou daí? Tudo, né? Eu já consumo isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu não conhecia, mas isso aqui... Esse arroz 7 grãos eu achei muito tua cara. Ah, A Nayara, ela come, por exemplo, ela come muito arroz parbolizado. Ela não come arroz branco. não gosto É. não. Mais nutritivo também. Arroz branco não. Eu acho sem graça, sabe? Particularmente gosto mais do parbolizado. Acho muito sem Mas ela graça. faz um mix, assim. Ela nunca faz só o arroz. Ela acrescenta coisas dentro. Eu coloco tipo, Chia, chia, linhaça, Sim, essas legal. coisas dentro do... Então, ela faz o arroz 7 grãos dela, entendeu? eu crio meu arroz. Cenoura.
Dia desse a gente veio, sei lá, a gente foi pra almoçar na tua casa, né? Foi. Do nada, fazendo todo de folga. Vem pra casa, fui. Passei o dia lá. Então, a gente foi fazer comida? Vamos. O que tem? A gente veio aqui. A gente foi cozinhar. Aí, e eu fiquei passada porque ela fez um arroz ali rapidinho. Eu olhei assim, caraca, velho, foi que tu tá dando esse arroz? Ela, 7 gramas. as coisinhas assim, ela foi jogando as coisas dentro. Eu falei, não é que tu sabe fazer arroz, mulher? Passada. Pelo menos isso, né? Porque a gente também se zoa muito, porque a galera tem essa ilusão, tipo, nossa, você é formada em gastronomia, você deve cozinhar muito e cozinhar tudo. Tudo, é. Você sabe fazer tudo. Falei, rapaz, da receita que eu faço, mas assim, tudo de cabeça eu não tenho. Mas nem sempre, mesmo fazendo com a receita, dá certo, né? Acontece. E aí a gente fica se zoando, tipo, eita, tu sabe fazer arroz, que isso, a faculdade deu certo, entendeu? Então a gente fica brincando um com a outra também, assim, a gente, com as amigas, a gente se zoa. Quando, eu não sou a pessoa da confeitaria. Sim. Quando a minha aventura é fazer bolo, já disse lá no meu trabalho, quando eu fico na sobremesa, por exemplo, tem que fazer produção, eu digo, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu faça a produção da sobremesa? Mas pode ser que... Não, ele vai, confia. Eu digo, então... Mas hoje eu já me aventuro mais, tipo, a sobremesa do restaurante eu já fiz várias. Mas a cozinha é isso, né? Você se arriscar. E aí ele, tipo, outro dia eu fiz petit gâteau mesmo, todo o petit, aí eu falei, pô, será que deu certo, chefe? Experimenta aí, né? Que o senhor vai ser o primeiro a provar, que se tiver ruim, fica daí mesmo, entendeu? Ele é desse jeito, né? Eu digo, não, que você tem que ser a cobaia, pô, vai lá. Aí quando cortou, assim, tava aquela texturazinha perfeita, ele olhou pra mim, aí falei que tu sabia fazer. Eu digo, olha, o senhor acreditou mais em mim do que eu mesmo. Não, e a gastronomia é isso, ela é você se desafiar, né? Todos nós começamos ali com o básico, né? E depois, quando você vai ver, poxa, hoje eu tomo conta da alimentação de um time de futebol. E ainda faço trabalho conjunto com outro time, né? Categoria de base, que é o pessoal do Ceará. Lá na cidade de Vozão, lá na Itaitinga. Então, sim, então... Sou Ceará, hein? Ceará, aí, ó. Sou Ceará, Então, há essa questão de você se desafiar, né? E também você vai sair da sua zona de conforto um pouco, né? Então, a gente começa a aventurar, assim, em outras áreas. Vai ali fazer vai participar de um BBQ da vida. Vai participar de um outro tipo de evento. O último BBQ, tu tava, do Marina? Tava, vocês... Não, ela foi. Ela foi. Eu até vi a foto, até comentei lá no Instagram e falei assim, eu tava... Você tava em qual estação? Eu tava na estação da picanha suína, né? Até hoje minha calça tá com cheiro de... Essa aqui ficou no capote, não no foi? Capote. No capote. No varal de capote. Eu trabalhei no Carnivoria Eu também tava do ano no Carnivoria. passado, do Rio Mar. Esse ano teve da Parangaba. Isso. O chefe com que eu trabalhei, os festivais eu trabalhei com um chefe só, que é o Silvio Freire. Sim, sim. Tipo, eu amo o Silvio. Gente boa demais. Inclusive, Silvio, você está me devendo uma visita que você tá furando comigo. Sim. Mas o Silvio, tipo, ele me abraçou, assim, de um jeito e eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente conversa bastante. Ele já entrou na agenda umas 3 vezes e saiu. Porque ele... Porque ele não consegue. Ele tá me furando. horário. Não, mas cara, a rotina dele, a agenda dele é muito louca. Eu conheci ele no Carnivoria, ano passado. Trabalhei com ele durante o festival. Me jogaram lá, tipo, aí, oi, tudo bom, não sei o quê. A gente fez o cupim, varal de cupim, né? E o Marcão também foi um cara que me abraçou também bastante, me ensinou muita coisa, então eu troco muita ideia com eles. O Rafael Félix, sim. que é a equipe sertaneja, né, toda. Eles Sim. são muito grandes e eles participam do festival, assim, eles se dividem, então eles vão em vários, né, em vários grupos, assim. E aí a gente também fez o Viva La Carne, no Yacht Club ano passado. Então eu trabalhei com eles também nesses 2 festivais. Esse ano ele me chamou pro Carnivoria pra ajudar lá na Parangaba, só que eu tava no fechamento e os horários não batiam. E eu queria muito ter ido mesmo. Foi muito bom. Mas sempre tem, né? Sim, todo ano eu sempre pego a mesma estação. Eles sempre me põem no arroz carreteiro. Parece que é algo assim que... Eu lembro que o... Mas no Carnivoria tu fez o arroz carreteiro? Sim, tava no arroz carreteiro. Quem tava fazendo arroz carreteiro não era o pessoal do Chefs Gourmet? Aí que tá, né? Teve essa questão. A galera do Chef Gourmet... meio que estavam sem chefes, o do ano passado, né? Do ano passado. Estavam sem chefes porque a escola, por questões de agenda ou questões pessoais, os chefes não conseguiram ir atender a necessidade de fazer o arroz. Então, mandaram só os alunos. E o que a galera fez? Rapaz, a gente precisa de alguém aqui. Aí entraram em contato comigo e um grande amigo meu, o Ari, né? O Ari Matsumoto também é um grande... Conheci o Ari nesse festival. Conheço o Ari também. Também está na nossa lista. É outro também que tá me Ari, devendo, viu, Ari? Pelo amor de Deus. O Ari é um cara que... A gente tem até uma história engraçada. O Ari... Eu vim para Fortaleza para inaugurar um sushi bar. E o Ari é da cozinha asiática. E o Ari da cozinha asiática. O nome do restaurante era Takeo Food. Vou contar isso aqui, hein, Ari? Aí o Ari... Eu cheguei lá para ser sous-chefe do Ari.
Falei, você é auxiliar do cara que arrebenta na comida asiática. Eu lembro que chegou um final de semana, o Ari já meio chateado com algumas coisas. Ei, Pauleira, ele me chama de Pauleira. Ei, Pauleira, vem cá, vou pra Pipas, cara. Pegar a onda, tu fica aí. Falei, Ari, é uma sexta-feira, irmão. Final de semana aí, tu é louco. Não, eu vou. O Ari se mandou. Foi pra Pipas. Aí E eu tu fiquei ficou assim, no foguete? eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça. O Ari voltou numa quarta-feira. Meu Deus. Assim, Corajoso, hein? corajoso. E eu lembro que o Ari voltou. Aí já voltou pedindo pra sair do restaurante. E eu lembro que o seu Akira chegou, que era o dono do restaurante, assim. Paulão, não tenho quem botar, cara. O que eu vou fazer? O senhor confia em mim, não? Mas, rapaz, você foi, confia em mim que vai dar certo. Eu aprendi com o melhor. Aí ele foi e deixou. Então, eu me tornei chefe do restaurante na época. E depois de 2 meses, o Ari voltou pro restaurante para ser meu sous-chefe. Que Então, legal. eu virei chefe do Ari. Eu lembro que era tão legal. O Ari é um cara que sabe tão gente boa, sabe tanto respeitar, que eu lembro que ele falava assim, ei, chefe, posso sair mais cedo um pouquinho hoje, porque, né, tô precisando. Eu falei, que isso, Ari? Inverteu. Não, as coisas não, meu amigo, você é meu chapa, a gente junta. Ele, não, você é o chefe agora. Então, eu aprendi com ele. Quando ele voltou, ele me respeitava totalmente, não fazia nada que tivesse fora da linha de produção, sem me comunicar, sem me pedir, sem falar comigo. E era um cara que me ensinou, profissional, me ensinou tudo. Então, assim, é um cara que... Aí o chefe Gourmet entrou em contato com a gente, falou, bora, Ari. E o Ari, a gente vai para todos, assim, junto. Nossa. E é legal. E ele... Assumimos aquela estação, fizemos. Cara, como é que eu tava no mesmo corredor que você? Eu lembro, conheci o Ari ali, Pronto, eu lembro dele. De domazinha vermelha, Domazinha no calor vermelha. danado. Então, assim... Mas eu não lembro de você, não. Pronto. Como é que pode, né? E eu lá... Pra você ver como a gente já se cruzou antes, né? E não sabia. Pra você ver. E isso foi algo, assim, tão legal que no dia, todos os alunos decidiram ir embora cedo. Tipo assim, eles não poderiam ficar. E só ficou eu e o Ari. Das 2 semanas, até tarde. Ninguém podia ficar. Tipo assim, e aí eu falei, e aí, Foi tudo Ari? combinado. Os caras vão embora acho, cedo, Ari, e nós aqui fazendo tudo isso. Acho que foi intencional dos alunos. Então foi algo assim que a gente teve que se adaptar. E dali pra lá a gente começou nos rolês aí fomos ser chefe de estação no BBQ, a gente fizemos o BAL, né? Que é a especialidade do Ari, aquele pão oriental que vai... Então a gente entrou ali com essa questão e foi assim... Uma coisa muito diferente, porque o Ali trouxe uma pegada de comida asiática para dentro de um festival de BBQ. Churrasco. De churrasco. Tem outra pegada, outra né? pegada, então a gente proporcionou um evento muito massa ali, uma experiência muito massa para aquelas pessoas. E assim a gente começou a se aprofundar mais. Hoje o Ari, ele tá tomando conta ainda de um sushi bar, né? Fica até aqui próximo ao Benfica, ali naquela praça que tem ali, acho que é Parquelândia, se eu não me engano. E isso não, seria Gentilândia? Gentilândia, perto do talvez. Benfica? Isso. Ah, é? O Ari tá por ali, então Faz assim... a propaganda dele. Então, olha, Ari, ó, tá devendo, viu? Tá devendo, Ari. E, então, assim, foi algo que a gente construiu uma amizade muito legal, a gente se fala, manda mensagem, e aí, Pauleira, como é que tá? Tô aqui, troca ideia, e quando tem uma consultoria que não dá, ele vai, eu vou, e a gente manda um outro. Então, assim, foi algo que a gastronomia fez com que a gente se unisse, porque... A gente falou isso lá no começo. Se de alguma forma ele tivesse sido um cara que só pensasse em si próprio e não fazer novos líderes, eu não teria absorvido nada, porque e quando ele voltasse, eu seria um cara extremamente ignorante ou fora do comum com ele. Não, tô nem pra esse cara não, deixei ele por aí, né? O cara todo, não, mas de forma nenhuma, o cara voltou e, sabe, manteve a postura profissional, e a gente conseguiu manter ali ainda por algum tempo o Takeo, né? Aí veio a questão da pandemia, umas outras coisas, então ninguém estava preparado e teve que fechar. Então cada um foi para um lado, assim, cada um foi para uma cozinha, mas a amizade, né? Sim, sempre. E a gastronomia também é isso, né? Você vê pessoas, que todo né? mundo se conhece dentro da gastronomia. Todo mundo. Ainda que tenha se cruzado por E ali. a gente se conhece de um jeito bem aleatório, né? Como foi o caso da gente te conhecer. E, olha, você participou de um festival que ela tava e participou de um festival que eu tava. E a gente tava separada. E a gente foi se encontrar num outro festival que você tava trabalhando e a gente tava curtindo. Né? E hoje estamos aqui trocando essa ideia aqui. Isso mesmo. E olha, isso é um rolê aleatório. Né? São os rolês aleatórios que a gente ama. E foi tão legal, porque naquela hora que vocês chegaram, tava uma loucura. E eu lembro que entregaram um cartão e eu falei pra menina do comercial da Balduco, falei, olha,
que são as meninas que tem um Foi. podcast e tal. E ela, não, eu vou falar com o setor comercial, não sei o quê. E eu falei para ela assim, não, mas elas entregaram a mim também e tal. Então, assim, ela, né, Paulinho, mas ali a Balduco já é uma outra empresa onde eu me tornei chefe Balduco já tem um tempo, né? Então, Então fala isso aí, ó. Você é chefe urbano, Sou- você é chefe da Balduco. Ferroviário. E ferroviário, faço algumas consultorias também. E a Balduco foi algo onde eu fui convidado a participar de um processo aqui do Nordeste, onde a Balduco tem se concentrado bem forte nessa questão da fermentação natural, que foi algo que nós abordamos lá no Festival Costume Saudável, aonde nós nos conhecemos ali no meio de uma loucura, de um caos, né? A fila gigantesca, a fila da Balduco. Eu Gigantesca. passei 2 dias pra poder conseguir encarar aquela fila, porque eu ficava, não vou ficar nessa E fila. eu furei a não. fila e fui falar com ele. Isso foi legal e o que nós Ele é a cara de pau do grupo. Mas tem que ter, né? Alguém só um que pouquinho. quem nunca entrou numa festa de penetra, É. né? Eu Então- nunca entrei, não. 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 De penetra, não. Ah, lá no Rio isso é bem comum, sabe? Ei, preciso frequentar mais o Rio pra aprender, então. Então, assim, ali a gente estava falando sobre fermentação natural, apresentando aquela questão, toda a linha integral da Balduco ali, onde levamos os pães, as torradas, né? 45% integral, outros 36%, outros 38%. Então, naquele momento ali eu tinha acabado de falar um pouco sobre fermentação natural para algumas pessoas e foi algo que o festival ele nos trouxe uma característica diferente, porque nós usamos ali a linha Toast das torradas da Balduco e eu comecei a fazer uns pré-treinos ali com aquela torrada, né? Falei, por que não fazer com pré-treino? Ela tem um percentual de proteína bom, vou colocar aqui uma pasta de ovo maltine, vou colocar aqui um azedinho nela, tá aqui um pré-treino para de manhã. E eu lembro que nós conhecemos ali algumas pessoas, alguns nutricionistas também, que acharam legal a ideia e começaram a querer dizer que iam usar isso em seus cardápios. Então, a minha entrada na Balduco também foi um rolê bem aleatório, também assim, bem aleatório de cozinha também. Muitas pessoas não sabem, mas você tem hoje dentro do estado uma lei onde você pode visitar qualquer cozinha e ninguém é impedido, você não pode impedir um cliente de falar assim, quero conhecer a sua cozinha. Por uma questão, aí você pode ir lá e visitar a cozinha, né? E a Kemi, né, a Kemi, você é uma pessoa que me apadrinhou, vamos dizer assim. A Kemi foi e disse assim para mim, me chamou à mesa, eu quero falar com o chefe. E eu cheguei ali, né, e ela falou assim, ó, essa batata aqui não é de marca tal. Eu falei assim, não pode. Eu era chefe de um restaurante aqui do grupo RB, né, que eu chefiava 3 restaurantes, né, e um era boate, os outros 2 uma temática, um restaurante mais clássico. E eu falava, não pode, minha cozinha, essa batata é sim. Ela, não é, eu quero ver. Eu falei, pois vamos lá, na minha cozinha. E peguei ali a cliente, está sentada na mesa, Nossa. vamos lá na minha cozinha, vamos conhecer, vamos estar. E ela já toda assim, tá vendo, eu falei que não era, e não sei o que, e eu fiquei com a cara no chão, porque realmente não era a batata da marca que ela tinha me dito. Eu falei, como é que pode isso? Aí eu fui conversar depois e ela falou, esse processo de fritura tá errado, não é assim. E eu falei, rapaz, essa mulher entende. Então, assim, o meu conhecer com ela foi em meio ao briga. E não tem, ela sabe disso, não tem quem a conheça que não tenha tido um atrito antes. Mas ela é tão gente boa que você fica amigo dela, não tem como. Mas todo mundo tem uma história para contar Realmente com ela. é um rolê aleatório. De treta mesmo, assim, né? E eu lembro que depois eu fui conversar com ela, fui pedir desculpa, fui reconhecer, e conversei com a minha cozinha, o processo de produção. Falei, a galera da produção fez alguma coisa errada, não tá legal. E a gente alinhou aquilo. E a Balduco chegou em Fortaleza com essa ideia, e eu lembro claramente da mensagem que ela me mandou em áudio, ela dizendo assim, olha, não tem outra pessoa, só você, para assumir esse projeto com eles. Que bom. Porque você tem personalidade. Então eu falei assim, e que projeto é essa? Ela assumir a cozinha Balduco. Eu falei, pois eu vou. E eu fui apresentado aos caras, aos donos de região, né, daqui de Fortaleza, as pessoas que tomam de conta e tudo, os promotores, né, e eles me abraçaram bem, então a Balduco me abraçou, então hoje eu faço parte do corpo de chefes da Balduco também, a gente participa de alguns processos ali. Isso foi algo assim que foi um divisor de águas também, porque agregar não só a marca do ferroviário a mim, mas também, assim, a imagem do ferroviário, contribuir com eles, mas também a cozinha Balduco fez com que abrisse outras portas, né? Na Urbana eu entrei meio que de penetra, né? Já fui logo falando, nossa, se tiver um evento aí eu faço, vamos lá. Até Chamei E o... deu super certo, né? Foi. Então, vamos Teve lá. eventos na empresa que ele participou também. Então Ei, pô, chama a gente também. Deixa o teu Instagram.
Meu Instagram é @chefpauloalbuquerque. Vai né? ter na descrição do vídeo, na descrição das Da informações Urbano do... também. Vai ter, a gente bota o Valdu. arroba de todo mundo. Pronto, legal. E isso é algo que fez com que... Então, a galera só conhecia o Paulo Assador, o cara que é do BBQ, de cozinha quente. Tanto que foi tão legal que lá no evento do Costume Saudável, a gente sempre encontra essa galera que faz job, né, que de outros rolês. E aí a galera disse assim, tu vai fazer churrasco aqui? Eu falei, não, vou fazer churrasco não. Só me conhece pelo Só me churrasco, conhece né? pelo churrasco. E é uma né? variedade, né? O cara faz sushi, o cara faz churrasco. O cara trabalha com pão. comida saudável, Então, faz pão. Faz É. pão. Isso, Aí. e algo que a gente procura sempre tá... A gente aprende todo dia. Eu tô Com aqui agora com certeza. vocês, eu tô aprendendo, né? A gente vai compartilhando isso e algo que a gente não pode se fechar para isso nunca. Não há um cozinheiro ou um chefe de cozinha, como se queira ser chamado, que não tem o que aprender. Sabe, a gastronomia, ela te mostra tanta coisa. Eu tô Verdade. assistindo algumas séries agora aí sobre... Tem uma até pra galera que tá começando, que quiser saber, eu acho que muitos já assistiram, que é sal, pimenta, acidez. Sal, gordura, acidez e calor. Eu tenho um E calor. livro muito bom. Pronto. E você, como é que você comprou esse livro? Por conta da série, né, que tu falou. Foi indicação minha. É. Eu lembro que eu fiz uma postagem no Instagram Foi. Aí fazendo eu passei, dicas de é. livros que foram referências de série que eu tinha assistido, que eu tinha achado muito massa. Aí eu postei. Aí, de repente, ela mandou uma mensagem pra mim assim. Comprei o livro. Não, tipo, você tá me fazendo ficar pobre, alguma coisa assim. O que foi que eu fiz? Aí ela me tirou um print que ela tinha acabado de comprar o livro, que é caríssimo. Sim. Da... Que não é caríssimo, não. amiga. O sal, É, não, inclusive, Regis, não é caro é não. não é muito caro, interessante. Você pensar que tem 4.000 tipos de sal. O sal, né, você no fica assim. mundo. Eu assisti, quando com ela meu vai- marido, ele ficou assim, nossa, eu não sabia que tinha tanto sal assim. Ela vai pro Japão e tem uma É, variedade gigantesca de muito. sal lá. E aí eu também fiquei nisso. Caraca, velho. É sal refinado, brother? É. Sal Todo grosso, mundo peraí. fica pensando Rosa. É, sal rosa do Himalaia, sal grosso, sal não sei refinado. quantos mil tipos Cadê de os sal. outros mil de aqui, não? Onde é que estão? E você vê o processo do sal no Japão. E as texturas, a As granulometria texturas. também é totalmente diferente. Tem sal grosso, sal fino, assim, de texturas diferentes. Você fica, gente, é um mundo. Um mundo. O sal, ele é um mundo. É um mundo. E é muito massa. E é isso que eu falo. Nós da gastronomia, ou até pessoas que queiram aprender, é um espaço amplo demais. Você não pode se limitar somente à sua cozinha. Quando eu sou convidado a montar cardápio para algum restaurante, e quando vai construir algo, eu sempre tenho essa questão de falar, a gente precisa montar um prato que seja a cara da casa. Tem que ter o prato da casa. Eu sempre procuro isso. Então, mas qual é? Pega a proteína que você mais gosta, a gente bota aqui e a gente dali faz um mapa. Essa proteína aqui vai ser o centro do prato, essa proteína casa bem com esses legumes, com esses tipos de molho, com essa variação, pode ser feita dessa forma. E a gente começa a eliminar alguns ali até chegar no... Olha, assim. Então, assim, a gente junta isso. Então, vai testando, vai vendo, não tá legal, não deu certo, muda o processo de cocção, faz outro molho, faz sem molho. Então, até chegar naquilo que seja realmente agradável a todos, né? Então, a gastronomia ela vai trazer sempre isso pra gente, sempre esse prazer, infinitos mundos aí de você ter temperos que, cara, eu trabalhei com temperos assim que, sabe, diferentes assim que você fala assim, caramba, cara, Isso existe. isso existe mesmo. Você olhar assim, você fala, não, mano, como é que pode? Você pegar ali, eu lembro que teve um BBQ que a gente foi fazer carne de jacaré. Aí eu falei, nossa, e vai temperar isso com o quê? Não, a gente vai temperar isso aqui com um óleo que foi extraído de uma planta lá na Amazônia e tudo. Eu falei, rapaz, isso Isso vai mesmo. dar certo? Isso, e sabe? E deu, né? E deu certo. Então, assim... Eu acho que eu já comi carne de jacaré, não lembro. Ela tem uma carne branca e ela tem uma textura um pouco mais borrachuda, não é? Isso, mais consistente no caso. Aquele né? que se você não souber fazer, quando você mastiga, parece chiclete. Você Ai, fica quero 3 não. anos mastigando. Quero não. Não quer, não? Você fica mastigando, não sai da sua boca nunca. Você fala, gente, não vai... Não Igual tem... eu comi carne de rã sem saber que tava comendo rã. Por isso que você comeu, né? Quase que eu morro quando eu descobri. Foi mesmo. Ave Maria, eu morro de nojo de rã. Assim, se você for me dar um negócio exótico, não me fala o que é, só me dá. Eu, o que é isso? Aí você fala, eu falo, não, Não, aí eu sou muito ânsia. entendeu? Não comi isso, comi. Loucura. Tu comeria carne de jacaré? Minha filha, rã é um prato caríssimo. Demais. Pois eu comi em demais. Várzea Alegre, rã. Pensa. Não, rã não, ele dá pro caracol, que é o escargot.
Mas você faz rã também, mas a rã é rã. Rã é rã, Rã é rã. e o gosto é muito característico. Sim. Parece Entendeu? frango, mas Sim. não é frango, sei Não é lá. frango. Tudo que é exótico Estranho. tem gosto de frango. Você ligou também? É muito É. estranho. Tem gosto de quê? Frango. Ah, tá. Acho que é um frango ruim, sabe? Um frango ruim. Foi uma galinha mal criada. Essa é É um boa. frango ruim. Essa é boa. Traumatizou. Já comi carne de javali. Não, não quero comer Já carne comeu? de nada, basta. Carne de javali. Não, já comi de búfalo, mas de javali. Já comi de javali. Aí, búfalo foi assim o mais. Vocês são muito pra frente, né? Cara, não. Agora que eu sou na rã. Pra frente é minha mãe. As coisas que ela já... Porque assim, lá no sul a gente trabalha... Tem muito churrasco. É uma Sim. coisa muito comum. E a galera lá é muito criativa. Então, assim... perdiz, codorna, coelho... Ai, gente. jacaré, paca, cutia. Entendeu? Tudo isso Normal. normal. Eu não tenho coragem de ficar nem na mesa se eu ver um coelho. Meu na avô, minha ele frente. tinha um cachorro perdigueiro. Quando a gente era criança... A gente não, eu, né? Era... Não, cachorro não, cara. Calma, deixa eu contar a minha história. Cachorro ainda. Não pode. Não tenho coragem, não, que eu amo cachorro. E gato. Aí o Ringo, e ele ia caçar perdiz. E o Ringo era perdigueiro, então ele ia pra isso. Aí ele voltava com as perdiz pra poder fazer. Então, Eu caça. achei que ele ia falar que comeram, no fim das contas, o cachorro do... Não, jamais. O Ringo morreu de velho. Já Eu lembro pensou? do Ringo até hoje. Ele tinha Graças a aquelas Deus. orelhonas penduradas. Isso era lindo. Não, ele morreu de velho. Que Eu bom. não... Ah, mas legal. Saber que o quanto abrange, né? Assim, as histórias. A gente sempre tem alguma história para falar de família. A gastronomia cabe todo mundo, isso, né? e você vê que no final de tudo é a mesa. Tudo termina em comida. Tudo termina em comida. Aquele momento de mesa. Eu priorizo muito isso, de falar que a mesa, ela... Às vezes as pessoas... É um churrasco aí. Não é porque... Não, põe a mesa. O churrasco é isso, é confraternização. Você se sentar, você conversar, você esperar o pão de alho ficar pronto, a linguiça, aquele negócio A gente ama, a todo. gente já tinha pão de alho. Olha, eu falei pra ele, ama né? Pão de alho. Eu acho que eu nunca conheci alguém que amasse tanto pão de alho quanto a Nayara. Então a gente deu esse match na vida. Legal. Porque a gente, cara, É, bom. todo lugar que eu vou, Primeira coisa que a gente Tem pede pão de é alho? Cara, eu comi um outro dia que eu falei, porra, que pão de alho bom, velho. Depois eu digo o nome do lugar. Olha aí. Maravilhoso. Já comi pão de alho que você fala assim, Não dá. desperdício de pão, cara. Isso aqui devia Pede de alho, hein? Cadê o alho? Cadê? Isso aqui é um crime chamar isso aqui de pão de alho. Chama o chefe, eu quero fazer uma reclamação. A gente faz isso aí também, mas, cara... Churrasco no Rio, me diz só uma coisa. Arroz branco, vinagrete, farofa ou não? Arroz branco, vinagrete e farofa. E também uma Democrático. macarronese. Ah, A macarronese é tem que clássica. ter. Macarronese. A macarronese feita com parafuso ou Meu com, até Deus. com Gente, penne tô muito também. fome. A macarronese Macarronese é é um clássico. top. Minha avó Não tá faz não. macarronese. É bom demais. Minha você avó adora ter. inventar receita. Eu não sei onde é que ela aprende, não, mas... Tá não, mulher, tá não. Deixa quieta. Ei, deixa eu pegar aqui o... Faz a introdução do presente que eu vou pegar. Ah, nem vi o presente. Vai lá. Eu vou deixar ela falar que é fazer as honras. Ah, Vai, Nayara, faz as honras. A gente tem um presente pra ele. Ah, obrigado. A gente vai ficar te devendo um, porque a gente não A sabia. gente divide aqui. Não, E não é se preocupe não que eu vou arrumar um kit pra você. o nosso patrocinador, São Brás. Parceiro. Sim, mesma coisa. Olha como ela tá agressiva. Ó, esse é uma linha que a São Brás desenvolveu, chama Le Cuisinier. Ele é o vinho do chefe. Então, eles produzem vinhos, né? E esse aqui é desenvolvido para a gastronomia. É um produto que eles lançaram esse ano, é novo. E não é tão popular assim. Quando a gente recebeu a Maria aqui, ela apresentou esse produto pra gente, que a gente não conhecia. E aí ele tem a versão branco e tinto, para você poder usar nas preparações. E ele é um vinho pensado para gastronomia mesmo. Então, ele é desenvolvido... Legal. Você pode beber? Pode, para você sentir como é, nível de acidez e tal. Mas ele não é um vinho de beber, ele é um vinho de cozinhar. Sim, sim. E aí, presente para legal, você. obrigado. Valeu. Combina bastante com arbóreo, hein? É, dá certo. É. Tem esse, ó, tem esse arroz também, acho Pronto. que Fazer um super risoto dá. também. É, olha, Dá pra Pronto. você fazer. Eu já fiz... Pronto, nessa massa que eu te mostrei, no molho eu coloquei esse aqui, ó. Sim, sim. Pra dar Aqui um... amanhã vai virar com certeza um molho madeira aí, talvez. Eita. Dá pra usar muita Dá pra criatividade usar aí. sim, com certeza. Mas obrigado. Com certeza eu irei usar e vai lá pro clube. Aê! Vai usar lá. Muito bom, muito Vai bom. usar lá. Massa. Alguma consideração, senhora? Cara, a gente passaria horas aqui Com conversando, certeza, né? com certeza. Muito Hoje eu bom. até falei bem, falei muito.
Tá se soltando, tá É. evoluindo. Ei. Acho que é o macarrão. Ei, tira o olho do meu macarrão. viu? A gente passaria horas conversando, mas assim, a gastronomia é isso, né? É unir pessoas, é conhecer. Claro, trocar histórias, né? E mostrar que estamos aí para... Todos estão aí para tudo, né? Opa, perdão. Vamos botar aqui. Tô só- na minha. Pronto. Ai, pronto. Agora tá Pronto. Meu Deus. Muda a câmera, muda a câmera. Aê. Ixi. Peraí, galera. Deixa aqui comigo. Pronto. Pronto. Vai ficar aqui, ó, Gente, comigo aqui. Pronto. Ei, falha técnica, acontece. Tá tudo Aê. certo. O bom é isso, né? Só quem tá assistindo vai saber o que aconteceu. Se Com você tá certeza. só ouvindo, vai ter que assistir o vídeo pra poder ver esse momento. Ó, eu quero agradecer você e ao Rubano por ter vindo, por ter trazido os produtos, ter falado um pouco da marca. Dizer que tá muito presente na minha casa, é real, Que cara. bom, Eu consumo imagina. muito. Eu que agradeço. esse E é espaço. legal saber que tem uma variedade de produto que eu também não sabia que tinha. Eu realmente consumo muito o macarrão, o parafuso e o penne. É os dois produtos que com certeza vai ter no meu armário. Certeza absoluta. Mas é massa, eu gostei muito desse. Tô apaixonada por esse de lentilha vermelha aí. Ele ganhou meu Novo coração. lançamento, né? Sou muito... Porque eu sou louca da lentilha, cara. Eu amo Ele lentilha. é bom demais. Desde a hora que ela chegou, que a gente Ela não tá para de olhar olhando pra esse lentilha. macarrão. Eu amo Quando ela lentilha, chegou, eu fiquei assim, velho. agora é ela, né? No próximo festival de hambúrguer que nós tivemos aqui em Fortaleza, que era para ter tido esse ano, não teve, a gente pode fazer uma parceria e criar um hambúrguer com uma pegada de Eita! lentilha, Caraca. algo nesse tempo, pra gente Massa. participar. Fechou. Então pronto, tá fechado. Ei, Não. eu sou a pessoa que me chama pra qualquer coisa, eu vou. Então pronto, Que tenha comida, principalmente, né? Não, nem independente se é pra comer ou pra fazer. pronto. Sim, que Eu tenha vou. comida. Não, pode chamar que eu vou. Tô dentro, já no dia cassino. E legal que tem flocão, mas esse arroz também, ó. Ai, meu Deus, tô emocionada. Que legal, que legal. Cara, eu amo arroz assim. Já inventa uma receitinha Lindo, também, lindo, ó, com lindo. as nossas farinhas. Inclusive, já começa a trabalhar, ela vai fazer as poder- receitas e vai postar com isso aqui, ó. Tu também. Eu não sou blogueira, não. Olha, tá vendo, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar um rolê na tua casa, Pronto. certo? Olha aí, ó. Vamos fazer esse compromisso aqui. A gente vai marcar um rolê na tua casa, a gente vai inventar uma receita, a gente vai fazer lá. E vai gravar. É porque da última eu não fui, né? É, pronto. Fiquei doente no último rolê, eu não fui. Foram todas as meninas, menos eu. É, foi. E aí não teve nada. E era eu, de massa. cadê os vídeos? Cadê as fotos? Não, todo mundo foi A embora. gente Olha esqueceu aí. de tirar Aí foto. e cadê? Não, mas que vocês não sabem nem fazer um rolê, gente. Pelo amor de Esquecemos. Deus, Não olha. registraram Gravou no A registrou gente e só esqueceu. foi, né? Não Esqueceu. foi, não tem foto, não tava. Mas É. aconteceu, existiu. Mas é isso. Ah, que legal. Te agradecer também. Obrigado. Não sabia que a gente já tinha se encontrado assim em outros É lugares, né? verdade. Por você ter vindo, por ter trocado essa ideia com a gente, por ter, né, trazido um pouco mais dessa informação, que pra mim também, acho que a gente até conversou sobre isso, foi uma coisa assim que foi meio que um despertar, um novo ponto. Era um braço da gastronomia que a gente nunca tinha Nunca tinha pensado. pensado. E como é importante, como ele faz diferença na vida de outras pessoas, né? Sim, sim. E é sobre aquilo, né? Achar que a gastronomia dentro do esporte, ela é algo diferente de muitas coisas, mas não. Você tem sim uns alimentos que você precisa ter, mas é uma cozinha afetiva, é uma cozinha do dia a dia, é algo que eles querem comer ali, até porque muitos estão fora de casa, precisam, né, lembrar um pouco. Então, assim, a gente não trabalha só a parte física, mas também a mental Emocional. deles, o Emocional. emocional, Importante. né? E isso é muito importante. Nosso papel de cozinheiro, muitas das vezes, não é só encher, como dizem aqui, um grande amigo, não é só encher o bucho Encher o de ninguém, bucho, tá é ligado? verdade. É você poder dar muito mais do que isso. Então, eu fico muito grato por esse espaço, né? Estou à disposição de vocês para qualquer coisa, né? Aqui, fora daqui, né? É uma amizade que a gente vai... Com certeza. E logo, logo a gente vai se ver aí também, por aí, E né? como já prometi, eu vou lá no clube cozinhar com você. Com certeza, estão mais do que No convidados. dia da minha folga, eu... Eita, não vai ter Legal. sossego. Vai cozinhar. Não, cara, eu quero conhecer. Fiquei tão emocionada quando ele me convidou. Eu falei, pô, não, fala com a Nayara, mas eu já tô aceitando. Não, legal, legal, legal. É isso, gente. Muito obrigada. Né? E essa semana ainda teremos mais um episódio, mais uma convidada. A doutora Emília Pinheiro, a gente já falou dela no episódio passado, A gente né? comentou sobre ela, mas vamos reforçar, porque é um assunto também importante. A gente vai falar sobre a alimentação de acordo com o tipo sanguíneo. E como isso também influencia. Porque ela é Legal. médica, ela é especialista nisso. E é um assunto que a gente achou muito massa, porque a gente também não tem essa noção de que o tipo sanguíneo da gente também afeta e influencia o que a gente consome. Às vezes você come alguma coisa e passa mal e você não sabe por quê.
Às vezes não é por restrição, por Sim, intolerância, sim. alergia, mas porque dá essa incompatibilidade com o seu tipo sanguíneo e você não sabe. Interessantíssimo. É. assim. Né? E é Muito um bom ponto tema. também que a gente achou massa para poder trazer. Então, Sim, com Muito certeza. legal. vai ter mais um episódio essa semana sobre isso. É isso, muito obrigada por você ter ficado até aqui, por ter participado desse papo, ter trocado essa ideia junto com a gente. E segue a gente aí, vai ter o @ de todo mundo aqui nas descrições. Segue a gente na rede social, que é @conversadecozinha.podcast. Aí lá no Instagram tem o link de todas as redes, do YouTube, do Spotify, do TikTok, porque estamos no TikTok. Tá na Yara fazer dancinha lá pra vocês sim. verem. Porque vocês já viram que eu não sou boa nisso, mas Ah. olha, vai que tem um talento do TikTok Né? aqui que a gente não sabe. Inclusive, vai ter outro sorteio no Instagram. Sim, a gente ainda vai fazer mais um sorteio, que é um voucher da Nativas Grill. Que... No valor de R$100. É, eu acho que na próxima semana a gente tá desenrolando esse sorteio e vai começar. Então fica ligadinho pra você poder ganhar. A última ganhadora, meu filho, já foi lá na JP Já comemorar, foi lá. já foi gastar o voucher dela. E é isso. Beijão e até o próximo episódio. Valeu, Tchau. Tchau.